Fala galera, estamos aqui para nossa terceira temporada. Terceira, né, Gabi? Quarta? Errei. Quarta temporada do nosso BucklerCast. E agora, né, a gente está próximo de chegar à maior feira fitness da América Latina e eu não podia deixar de convidar ele, o CEO da Fitness Brasil. Gustavão, obrigado por você estar aqui, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente para bater esse papo, cara. Que isso, é um prazer. Como eu te falei, agora é a hora, né? Daqui mais umas semanas vai ficando mais difícil, né? A gente tá aí há um mês do evento, mas é aquele friozinho na barriga bom, né? A gente brinca que é a ansiedade, você fica mais de um ano planejando, né? Outro dia me perguntaram, quanto tempo? É um ano? Eu falei, cara, na verdade mais, porque a gente já tem que tomar algumas decisões pro evento de 26, né? Dentro da própria feira você já toma decisão? Não, já antes, né? Porque eu preciso fechar a data, quantos halls, né? No centro de exposição, no Transamérica, no nosso caso. Então, são 14 meses antes, eu já estou resolvendo coisas pro evento, né, que vem pela frente. Óbvio que a prioridade total é o de 25, né? Sim. Nós estamos aí há um mês. Mas é gostoso, né? Porque a gente fica tanto tempo planejando que chega uma hora você quer materializar, ver tudo acontecer ali, né? Sim. E a expectativa está muito alta, então estamos muito empolgados aí, muito felizes. Nossa expectativa aqui tava falando aqui em off aqui pro Gustavo que a gente tá... Basicamente o time todo aqui tá mega dedicado já aos treinamentos, a tudo que a gente vai fazer lá. Preparação. Tem que fazer a preparação física também, né? Lá no escritório a gente brinca que por contrato ninguém pode ficar doente em agosto. Então é vitamina C, mel com limão de manhã. Eu muitas vezes fico doente depois do evento. Então eu já comecei a tomar própolis, limão e mel todo dia de manhã. Sabe o que eu fiquei, cara? Eu lembro, vocês ficaram sem voz, né? Nossa, no meio do evento, não foi nem no fim do evento, né? Foi no meio, que é pior. É bruto, é puxado, né? Tem que se preparar. É mesmo. E você que ainda não está inscrito, clica aqui, né, Rafa? Sem falar ó, o Rafa vai colocar aqui, ó. Se inscreva. Deixa eu te falar, é de graça. É só se inscrever. Tá certo? Gustavão, me fala uma coisa. Fitness Brasil, você já está nessa empreitada há alguns... Vai fazer 18 anos. 18 anos na soma ali, de tudo que você já fez várias funções ali, né? Sim. Cara, me conta de onde surgiu essa vontade, de onde surgiu o Projeto Fitness Brasil? O Projeto Fitness Brasil vem da década de 80, né? O fundador da empresa, Valdir Soares, já falecido, começou fazendo campeonatos de aeróbica dentro de uma agência de promoção que chamava Mecânica de Produção, que fez muita coisa legal, Rock Go, MTV, tem uma história linda, muita coisa legal. Década de 80, fim da década de 80, 90, 2000. E dentro das ativações que a Mecânica de Produção fazia para marcas, né? Não necessariamente ligadas à atividade física, começou a ter uma relação com a educação física, porque muitos promotores e promotoras que trabalhavam nessas ativações eram da área da educação física. E ali teve um diagnóstico de que o profissional de educação física não tinha a devida percepção, né? As pessoas não tinham a devida percepção sobre a importância do profissional de educação física para a sociedade, né? Enquanto agentes de manutenção da saúde, da promoção da saúde das pessoas, né? Não quando elas já estão doentes, mas na manutenção da saúde e do bem-estar das pessoas. E aí o Valdir e o Douglas, que era o sócio dele na época, tiveram a ideia de fazer um evento de um congresso para profissionais de educação física, que aconteceu dentro da Escola de Esporte e Educação Física da USP, aqui na cidade universitária, aqui em São Paulo. E lá começou com essa parte então de educação, de conteúdo, mas algumas marcas, isso eu estou falando do fim da década de 80, né, começo dos anos 90, eu ainda era uma criança na época, não estava obviamente no negócio, mas algumas marcas, reza a lenda, né, a história, que algumas marcas procuraram a Fitness Brasil e falaram, eu quero ter um espaço aí porque esse público me interessa, e assim começou a feira, né? Então não foi um movimento estrategicamente pensado, vou fazer uma feira, né? Começou com esse lado de capacitação e aí as marcas vieram e começaram a feira, naturalmente. E pouco tempo depois o evento saiu da USP e foi para Santos, né? E por muitos anos foi em Santos, chamado de Fitness Brasil, levando o nome da empresa, inclusive. E depois de alguns anos acontecendo em Santos, o evento dos Estados Unidos já acontecia ainda como IRSA, né? Agora HFA, né? Mudou o nome da entidade. Para quem não sabe ainda, IRSA agora é HFA, Health and Fitness Association.
E no final da década de 90, a Fitness Brasil bateu na porta da então IRSA para fazer, vocês fazem um evento aí nos Estados Unidos, vamos fazer um evento em São Paulo, de negócio. Porque o evento que acontecia em Santos era mais ligado ao aspecto técnico, muito curso técnico, né? Mais profissional que atua, ou que atuava na época, na parte técnica da educação física, especialmente no universo fitness, mas também educação física escolar, recreação, até alto desempenho. E aí foi estabelecida essa parceria e no ano 2000 foi a primeira edição do evento que trouxe o nome das duas entidades que o organizavam, IRSA e Fitness Brasil. Na época, a IRSA tinha um papel muito importante por causa da representatividade global, trazer as multinacionais para o evento, né? Porque ainda o mercado brasileiro estava num outro estágio. E a Fitness Brasil seguiu fazendo então um evento em Santos, um evento em São Paulo, chegou a fazer um evento uma época em Salvador por 15 ou 16 anos, até 2015 ou 16, que era de certa forma uma réplica do evento de Santos, só que de porte um pouco menor para atender ao público do Nordeste. E aí tem muita história nesse meio do caminho, né? Da pandemia para cá veio a pandemia, né? Acelerando só, porque senão eu vou ficar aqui meia hora só contando essa história. Não sei se o público vai ter paciência com a história longa, mas veio a pandemia, muitas transformações, inclusive societárias, né? Muitos desafios a gente viveu na pandemia. E aí, durante a pandemia, a gente fez o evento ainda como IRSA Fitness Brasil online. Eu entrei em novembro de 2007, não 17, 2007. Então, você entra ainda nos eventos menores feitos em territórios. Não, em 2007 a gente tinha Salvador, Santos e São Paulo. De grande porte. 3 congressos e feiras. Né? O evento de São Paulo sempre foi o mais forte em termos de geração de negócio, porque sempre foi o conteúdo atraía mais os gestores. E sempre foi com uma característica mais B2B, com a parte de treinamento em saúde e tudo mais para o B2C. Mas já começou a ter uma exposição mais de B2B ali para... Sim, sempre teve uma força mais B2B, especialmente São Paulo. Tá. Santos e Salvador, principalmente Salvador, ia bastante consumidor final, né? Mas o foco sempre foi o B2B porque a gente entendia que era o que agrega mais valor para o expositor. Né? No fim, o congresso e uma feira, como acho que qualquer outro, é um grande congregador de stakeholders, mais de 10, né? Você pensar em imprensa, palestrante, expositor, patrocinador, congressista, visitante, staff, dá para listar muitos públicos de interesse que a feira congrega, né? E a gente tenta fazer isso da forma que cada público desse tem uma expectativa diferente sobre o evento. O público em si agrega valor, né? Porque a gente brinca que a gente é só o agente ali por trás, mas no fim o evento ser um sucesso depende de todo mundo cumprir bem o seu papel, né? E todo mundo vem com a sua expectativa. Então, no caso da feira, do perfil de público, tinha muito a ver com o que os expositores dão mais relevância. Né? Eu prefiro o público B2B, então a gente focava, né? Procurou sempre focar no B2B, principalmente no evento de São Paulo. Né? Então, no evento de São Paulo é onde a gente traz economista, filósofo para palestrar, né? Que a gente entende que é quem vai agregar mais valor para o investidor, para o gestor, para o coordenador, para quem está numa posição de liderança no nosso mercado. Né? A pandemia ela foi... Vocês tiveram um movimento até societário ali, né? Teve um movimento maior ali interno. Como é que foi passada a pandemia, cara? Porque vocês trabalhavam com o que foi mais impactado. Sim. Bom, saímos cheio de cicatriz, né? Muito vento contra ali, né? Então a gente precisou trabalhar duro, ter muita resiliência, sabedoria para manter a calma, né? Procurar tomar boas decisões sob um momento macro de muita pressão, né? Mas a gente teve, assim, acho que a gente conseguiu aproveitar muito da nossa credibilidade, né? Tinham muitas, a pandemia eclodiu em março de 20, então foi numa semana, se eu não me engano, uma semana do evento nos Estados Unidos, da IRSA. Então, uma semana to go ou uma semana... Uma semana, assim, acho que 15 de março, eu tenho na cabeça 15 de março como uma segunda-feira que foi o lockdown. Não estou certo se é 15, 16 de março, mas na minha cabeça ficou 15 de março de 2020. Para nossa conversa aqui, como já tem 5 anos aí, acho que... Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, não tem a data precisa, mas foi por aí. Mas, se eu não me engano, era uma segunda e naquela semana, quarta, quinta, sexta, se eu não me engano, era o evento nos Estados Unidos, em março. Então, para o evento dos Estados Unidos foi muito pior, porque já estava, né, entrando no pavilhão, para o que a gente chama de marcação de pavilhão, né, que é você desenha a planta no chão para depois subir os stands. E o nosso em agosto. E aí, trazendo para a nossa dor mais específica aqui, muitos clientes já tinham garantido a sua área, então tinham clientes que já tinham contrato assinado, já tinham começado a pagar, outros não, a gente já vinha pagando o Transamérica, né, porque como eu comentei aqui no começo, a gente fecha o contrato mais de um ano antes, né, com o centro de exposição para garantir uma boa data e um espaço adequado.
Então, a gente teve que renegociar várias coisas, né? Dívida bancária, coisas que a gente foi tomar pé. Porque eu fiquei na operação dia a dia da empresa, eu me tornei sócio em 2012. E fiquei no dia a dia da empresa até o evento de agosto de 2018. Então, em setembro de 2018, né? Pandemia, março de 20. Mas setembro de 2018 eu saí do dia a dia, fiquei como sócio, mas fui montar um outro negócio, que é outra conversa. Está rolando o negócio, né? O meu sócio lá toca brilhantemente, então o negócio está crescendo super, é um negócio paralelo, também ligado à atividade física, mas não é um competidor da Fitness Brasil. Então eu não estava no dia a dia do negócio, então eu estava um pouco distante de como as coisas estavam acontecendo. Quando a gente voltou a tocar a empresa, eu tive que tomar pé de tudo, né, para ver como é que eu vou pilotar esse avião que está passando numa tempestade violenta. Então a gente teve uma experiência muito desafiadora para a gente, né? A gente enxugou, devolveu o escritório, diminuiu a equipe a zero, praticamente eu e o Fábio Saba, né, meu sócio. Um dos meus sócios, mas os dois que estavam envolvidos ali no dia a dia. E aí a gente manteve o evento, até então, como Irsa Fitness Brasil, né? A Irsa não tinha mudado de nome, virtual. Então a gente fez 2020, fez 2021, mas assim, sem nenhuma expectativa de resultado financeiro, muito mais para mostrar, tá com a bandeirinha ali, estamos vivos, estamos de pé, estamos aqui, a empresa não acabou, nós, né, a gente tinha muitos credores, de banco a expositores que tinham contratos vigentes, com uma parte do contrato já pago, ou até a totalidade. Então a gente precisava dar as caras e falar, estamos aqui, não vamos sumir, fica tranquilo, se tem algum investimento que você já fez na casa aqui, nós vamos honrar tudo, né? Quem conhecia a gente foi muito gratificante, porque com uma ligação ficava tranquilo, não, arruma a casa aí, depois a gente fala, toma seu tempo, porque estava todo mundo vivendo a pandemia, né? Muito... Um momento muito delicado do mundo, então a gente foi bom também para você ver o valor da credibilidade, né? Sim. Um intangível enorme que a gente teve ali. E aí a gente fez o evento virtual em 2021 e foi uma loucura, porque eu lembro da gente, vamos postergar o presencial, né? Não vai dar para fazer em agosto, no começo não vai dar para fazer em agosto de 20, mas vamos pegar o de 21 e fazer, sei lá, em março. Aí depois a pandemia foi estendendo, porque ninguém sabia, né, quanto tempo ia levar. Sim. E, não vai dar em março, então vamos jogar para junho. E depois chegou um tempo que a gente falou, cara, porque é uma loucura, porque você fica replanejando tudo, e só aumenta a ansiedade, né, já num ambiente difícil. E as notícias na época era contagem de mortos, né, cara? Era um negócio punk, né? Punk demais. Então a gente chegou uma hora que a gente falou, não, é agosto de 22, não vamos tentar antecipar nada, vamos rezar para até lá poder voltar, porque também não tinha nem essa certeza. E assim foi, a gente conseguiu voltar a realizar o presencial em 22, ainda sob uma certa desconfiança, né, de muita gente, porque ninguém sabia, né? Tinha gente porque muitas feiras começaram a fazer, não, agora vai fazer o evento online e não vai mais existir evento presencial. Não, pronto. Né? Tinha muito isso. Como as lives explodiram e depois perderam força, né? Ninguém sabia, né? Então, o que ia acontecer, né? Então ficou uma incerteza, uma nuvem negra ali, uma nuvem turbulenta ali do que será que vai acontecer. E aí a gente voltou para o presencial em 22. Graças a Deus foi um momento assim muito marcante, porque as pessoas estavam carentes por se encontrar, por poder rever os amigos, né? Porque não só a gente, outros eventos do mercado, as pessoas não estavam se encontrando, né? Não podia. Então foi um momento assim muito mágico pra gente, sabe? E aí marcou que, estamos de volta, né? O evento retomou, saiu cantando pneu em 22, graças a Deus, né? Graças a N esforços, né? Mas foi muito legal, né? E acho que o mercado de eventos como um todo voltou forte, né? Sim. Estádio de futebol, show de música, né? Tudo, porque a gente estava carente de se encontrar, né? Total. Eu lembro quando em algum momento foi possível voltar e ir ao supermercado e parar de ter que comprar tudo e limpar com álcool os produtos que você recebia em casa, que é uma puta loucura, né? Meu Deus. E eu fui no supermercado e falei, nossa, que bom que eu vou no supermercado, vou ver. Nossa, cara. Lembra disso? Eu tinha esquecido disso. A gente limpava os produtos. Papel higiênico. Tudo. E eu lembro de ir no supermercado feliz. Nossa, que bom que eu vou encontrar outras pessoas aleatórias, né? Não conheço ninguém, mas só vou estar com outras pessoas já é legal. Então o evento voltou bem nessa fase aí, né? Quer dizer, um pouco depois dessa fase já, em 2022. E voltou muito bem, e 23 seguiu crescendo, e 24. Então a gente vem demandando mais áreas do Transamérica e esgotando tudo que a gente tem, né? Então o desafio é sempre como é que a gente entrega sempre uma experiência melhor para esses vários públicos de interesse que a gente mencionou que o evento congrega, né? E aprende todo ano, né, Gustavo? Sem dúvida. Eu sou um fanático por evento, né? Eu vou, semana passada agora, eu fui num evento do mercado financeiro, chama XP Expo, né?
sexta e sábado. Senão, acho que quinta Sim. teve para quem é do mercado financeiro, mas eu fui na sexta e sábado. Essa semana tem e-commerce Brasil. Então, assim, eu gosto muito de ir, não só pelo conteúdo, que sempre traz insight, Sim. né? A gente sempre consegue pescar, mas o meu negócio no mercado financeiro não tem problema. Você consegue trazer insights, se você tiver com a cabeça aberta, que você aplica imediatamente. E, obviamente, não só pelo conteúdo, mas pela forma, né? Como é que estava funcionando o credenciamento, como é que estava a experiência no estacionamento, na chegada, na hora da alimentação, que sobrecarrega a praça, né? O banheiro estava limpo, não estava, como é... Então, para mim, é sempre uma escola. Não só outros congressos e feiras, mas show e evento cultural, né? Acho que sempre tem insights que você tira para aplicar, né? E a gente é muito inquieto, né? Promove muito para o time todo que a gente seja muito inquieto, sempre enxergando flancos, ângulos em que a gente possa melhorar o serviço. Então, sempre tem melhoria para fazer, né? A gente lê todas as respostas abertas de pesquisa com NPS, tudo para ter o quantitativo, né? E ter uma mensuração mais fácil de comparar a evolução do nível de satisfação das pessoas, mas a gente lê todas as respostas abertas, né? Fica pensando ali, isso aqui é um insight importante, né? Então é um trabalho de evolução contínua, como acho que tem que ser, né? E o ano passado tinha o nome de IRSA, né? Que todo mundo tá acostumado já. Até porque a Fitness Brasil nasceu o evento de Santos como Fitness Brasil, Sim. né? Então quem conhecia bem a história da empresa viveu por anos. Vou à Fitness Brasil, vou lá no evento de Santos. Sim. São Paulo é a IRSA, né? Sim. Mas para clarear, IRSA é o nome da entidade, da associação, International Health and Racquet Sports Club Association, né? Um nome longo e complicado, e muita gente erra onde vai o H, o R, né? Uma salada doida. Mas a gente sempre foi chamado este evento de agosto como IRSA. Até porque como a Fitness Brasil já fazia um evento Fitness Brasil e ninguém... Não adianta você pôr o nome que você quer. Quem manda é as pessoas, né? Como vão chamar, né? É o MEC, né? Como as pessoas vão... Esse ano vai o João Branco, inclusive, palestrar. Fantástico. E o MEC é um caso bem forte nesse sentido. Mas as pessoas se referiam ao evento como IRSA. No ano passado, em 2024, em março de 2024, durante o evento deles nos Estados Unidos, eles anunciaram que a entidade estava mudando de nome, deixando de ser IRSA e passando a ser HFA, só Health and Fitness Association, mais fácil, né? Sim. Uma sigla mais curta. E com isso muda o nome do evento deles, né? Que acontece em março. E a gente falou, opa, e o nosso nome aqui, como é que vai ficar, né? Como da pandemia para cá a gente deixou de fazer o evento que a gente fazia em Santos. Na real, a gente fazia o evento em Santos até 2017. Em 18 e 19, a gente passou a fazê-lo em São Paulo, só que num outro centro de exposição, que chama Pro Magno, aqui na Casa Verde. E da pandemia para cá, a gente falou, não, vamos fazer outros projetos, tem panorama setorial, tem news, tem outras coisas que a gente faz hoje, outros projetos da empresa, mas evento, vamos focar no nosso grande, no nosso carro-chefe, vamos fortalecer o nosso carro-chefe, ou na linguagem do marketing, a vaca leiteira, né? E então a gente ficou com a liberdade de poder usar o nome Fitness Brasil, né? Sem se referir mais a um outro evento, já que esse voltou da pandemia como o evento principal. E aí, numa conversa muito tranquila com os nossos parceiros, porque a gente tinha uma preocupação, né, de eles enxergarem uma perda de importância deles estarem no nome, a gente falou, a gente precisa fazer um nome mais amistoso para a audiência, né, que a gente mais quer atingir, que é aqui Brasil, América Latina. E o nome Fitness Brasil, no nosso universo, a gente entende com uma boa força. Então, vamos para um nome mais simples, Fitness Brasil Expo. Eles super apoiaram a ideia, foram super solícitos e favoráveis. Não, estamos juntos. Tá? Então, eles seguem como co-realizadores, assinando o evento, Fitness Brasil e a HFA, né? A empresa Fitness Brasil e a HFA Associação. E o evento, então, em 2025, Fitness Brasil Expo. A gente brinca que é a primeira Fitness Brasil Expo ou a 26ª edição do evento, como você preferir. E antes da gente falar um pouquinho desse ano, a Fitness Brasil hoje, ela fura um pouco a bolha do evento, né? Até porque vocês têm atuação durante o ano todo, em outras camadas, principalmente educacionais, né? Sim. Hoje, a maior fonte de dado que existe para o mercado fitness é da Fitness Brasil. Sim. Como que vocês trabalham essas pesquisas, Gustavo? Assim, é muito baseado já no que vocês já conhecem de mercado ou não? Tem um instituto? Como que vocês organizam isso? Assim, tem um conhecimento tácito, né? E tem
como é que eu posso dizer, um saber intrínseco das pessoas que a gente se relaciona ao longo do mercado, ao longo do ano, né? Das lideranças do mercado, que é muito legal, mas isso não tem base científica. E fica um achismo e a gente pode estar sempre falando a partir de uma bolha ou de uma visão míope e equivocada. Então a gente toma muito cuidado para não ter... Quando me perguntam sobre tendências, eu falo, olha, baseado nos insights que eu vejo por aí, feiras nos Estados Unidos, na Alemanha, contato com os clientes, eu posso dizer o que eu acredito ser tendência, mas com muito cuidado, porque se elas não têm um embasamento de pesquisa, né, eu preciso que o interlocutor entenda isso. A parte mais técnica disso, a gente terceiriza, tem o Panorama Setorial, que é a nossa pesquisa principal, a gente faz com a UI, que eu conheci como Ernst Young, né? Mas agora eles me dão bronca quando eu chamo de Ernst Young, não é mais Ernst Young, mas é a UI, a Armature, que é um outro parceiro que desenvolve o trabalho todo técnico de pesquisa, né? Com metodologia, tal, com estudo. Então a gente vem fazendo ele, tá saindo do forno a 4ª edição agora. E aí a gente já pesquisou algumas frentes do consumidor final, tanto o praticante quanto o não praticante, que é o maior desafio para a gente, né? Porque falar sobre entrevistar, quando é uma amostra, gestores de academia, profissionais, as entidades de ensino do nosso universo, ou até os praticantes, a gente tem uma facilidade maior. Nosso maior desafio é sempre conseguir base de não praticantes, né? Com certeza. Que é o desafio do mercado, na real, né? Todo, tirar os 90 e tantos % do sofá e trazer, ou parte deles, obviamente, e trazer para o nosso mercado, em vez da gente ficar brigando lá pelos 5 a 7% aí da população, que é o número que a gente tem, né? De alunos. Né? Mas esse é sempre o maior desafio. Cara, esse dado é muito louco, né? É um país continental que 7% pratica atividade em academias, Isso. Tem uma base maior, né? Corrida, esportes no parque, na rua, mas academia sim. Mas acho que tá melhorando muito, né, cara? A gente ficou muitos anos com os 5. Sim. Se E sobe 2 pontos percentuais é muita coisa, né? 200 Brasil, milhões, cada 1% 2 milhões, né, cara? Então gente. é muito violento. E acho que tem vários aspectos. Acho que o mercado hoje está muito mais receptivo para as pessoas, né? Porque tem uma oferta muito maior de todos os bolsos, de todos os gostos. Cardápios, né? Exato. Putz, eu não gosto da musculação, tá bom. Então você gosta do crossfit, você gosta de zumba, você gosta do que você gosta, esportes de areia, o que você gostar, você tem para se manter ativo. E uma coisa puxa a outra, né? Perfeito. Às vezes o cara começa com uma corrida que tem uma barreira de entrada muito baixa, mas começa a gostar da brincadeira, mas vê que se ele não fortalecer um pouquinho ele se lesiona, o desempenho não é a mesma coisa, aí ele vai procurar uma academia para treinar, para fazer bem a base de preparação, aí ele começa a dormir melhor porque percebe que ajuda no treino da manhã e deitar mais cedo, se alimentar melhor, então puxa o fio de coisas boas, né, de coisas positivas. Então acho que o mercado também está com uma oferta muito mais calorosa, receptiva. Os agregadores de academia cumprem, na minha leitura, um papel importante para que as pessoas experimentem, né, gente que não tinha isso no horizonte, de repente entra numa empresa e tem esse benefício aqui, pago nada ou muito pouco e começa a usar e experimentar várias modalidades e aí encontra alguma coisa que gosta. Aqui a gente faz esse incentivo, né, óbvio, né? Então a gente tem esse incentivo aqui como benefício porque, cara, a gente acredita muito no exemplo, né, cara? Então, se a gente fomenta tanto o mercado, a gente tem que fomentar internamente, começa dentro de casa, né? Até para ter legitimidade no que vocês falam. No que a gente está falando, exato, né? Exato. E aí a parte... e a gente sempre consulta dados de vocês também, né? Para N coisas. Sim. Essa tendência que você vê, acho que é um pouco... tem uma polêmica em cima disso, né, Gus? Assim, de o quanto o que a gente está vivendo é uma bolha ou não é uma bolha. Porque você pode olhar isso de diversos panoramas, né, cara? Você pode olhar que é uma bolha porque as franquias estão se alavancando, ou é uma bolha porque, cara, pegou um hype e daqui a pouco... Mas eu acho que atividade física é uma coisa que não tem hype, né? É uma coisa que, principalmente pós-pandemia, todo mundo entendeu a necessidade, a importância. Como que você enxerga isso? Qual que é a tua visão, assim, de dentro do furacão ali? Eu acho que, como você bem falou, não acho que é hype. Hype pode ser uma modalidade ou outra que surge, mas tudo tem uma curva natural de assentar, né? Eu gosto sempre de olhar para o comportamento do consumidor final, que é quem puxa a cadeia, né? Sim. Você vê, a gente falou sobre como o nosso foco é B2B, mas a gente não pode deixar de olhar o consumidor final, porque ele é que puxa toda a cadeia, né? Não vou fazer uma feira maravilhosa se as pessoas não estiverem procurando atividade física lá na ponta. Né? Então, a feira acaba também sendo um sintoma de mercado, né?
Então eu não acho que é hype de forma alguma, como você bem falou na pandemia, quem não viveu uma dificuldade na própria família soube de casos muito próximos, Com certeza. né? Então é claro que tem gente que tem a memória curta e fica no passado, né? E aí precisa ter outro problema de saúde para voltar a ter. Exato. Mas como o mercado tem uma oferta muito diversa hoje, eu acho que é muito mais natural você encontrar uma coisa que goste, porque eu já não gosto muito da palavra que se usa no mercado de retenção do aluno, porque parece contra a vontade, né? Eu não gosto muito do termo, mas isso é só uma questão da palavra usada, né? Da semântica da palavra. O importante é que as pessoas se mantenham praticando e ela encontrar uma atividade que gosta aumenta muito a probabilidade, né? Então, o senso de pertencimento, né? Quem gosta do social, que a atividade física também proporciona, encontrar uma atividade que tem esse senso de pertencimento, a comunidade, né? A resenha do esporte de areia, a turma do CrossFit que sai do treino e vai tomar um açaí ou uma cerveja, que seja. Então eu acho que a musculação ela tá começando a mudar um pouco o perfil, né, do cara que entra na academia de fone e sim. Você vê hoje uma participação muito maior de comunidade, né? Eu acho que sim, acho que as pessoas é bom, né, o senso de pertencimento. Pô, demais. E talvez quem ainda trabalhe no modelo home office ainda sinta mais vontade de socializar, Sim. né, porque não está num ambiente que no escritório você acaba socializando e a academia como talvez um terceiro lugar para ela, né, caso se o trabalho não está tão presencial, o terceiro espaço que a academia muitas vezes propõe a ser e consegue ser, ajuda nesse sentido. Eu acho que a crítica que se faz à bolha é o cuidado com as ofertas, né? A gente também, claramente hoje, comparado a 10 anos, tem muitas ofertas de franquia que a gente não tinha antes, até para receber bem o capital de investidores que estão com o olho grande em cima do nosso mercado, o que é ótimo. Claro que eu acho que é muito importante que quem está entrando no mercado, e acho que a opção de franquia é excelente, porque quem não tem know-how nenhum, né, tem um modelo ali para seguir, e aumenta a probabilidade de sucesso, obviamente, do que um aventureiro, mas precisa tomar cuidado, precisa fazer um pouco de conta para entender o equipamento, como é que eu coloco esse equipamento na compra, porque eu vejo algumas ofertas em que o equipamento é muito diluído no tempo, financiado num timing em que a academia provavelmente vai precisar trocar esse equipamento antes de terminar esse financiamento. Então, o investidor precisa ter essa clareza, né? Perfeito. Não estou querendo dizer o que é certo ou errado, mas eu acho que precisa ter uma clareza na análise das ofertas para não comprar. Eu acho que a grande crítica que é feita, né, o vídeo lá que viralizou, é muito mais na alavancagem, né? Sim. São os custos escondidos, os hidden costs, que acaba tendo dentro de uma formatação dessa. Porque a academia, foi o que você falou, hoje em dia é tanto sabor, né? É tão diverso. Uma academia hoje, a gente foi na FIBA, a gente viu que tem uma tendência gigante para recovery, pilates. Então hoje uma academia serve pilates, serve recovery, serve parte de natação, água, serve N coisas. Dança, mas tem academias que não, são focadas em musculação. Sim. Então quando a gente pega a formatação de uma academia, basicamente, cara, é obra e equipamento, seja qual for o tipo de equipamento. Sim. E acho que a grande crítica é, cara, você vai comprar um equipamento e o Brasil, ele sofre disso, acho que em várias áreas, né? Da falta de opção. A gente acha que a gente tem muita opção no Brasil, mas a gente não tem, né? Porque você vai para o mercado, por exemplo, americano, cara, você entra numa academia, tem umas 6, 7 marcas top de linha, cara, que você tem uma durabilidade ali gigantesca dos equipamentos e do investimento que o franqueado fez ou o franqueador fez. Aí a gente chega no Brasil, e não sendo específico para nenhum player, mas a gente sabe que tem fábricas que acabam trazendo equipamento com uma menor qualidade, obviamente um menor preço, mas que a diluição disso e você usar o argumento de você vai pagar com a operação, ele é irreal. Ele é irreal, porque às vezes a gente faz alguns comparativos aqui, né? A gente fala, você vai lá economizar, sei lá, 30, 40, que seja 50%. Você vai montar uma academia com a gente, você monta uma academia, sei lá, a 2 milhões. Vou montar uma academia aqui a 1 milhão, metade do valor. Quanto tempo vai durar esse teu equipamento? Sim. Se esse equipamento que você está comprando durar 2 anos, você vai ter que dividir esse 1 milhão por 24 meses. Se o seu equipamento que você vai comprar, ele vai durar 10 anos, 15 anos, você dilui em 240 meses, em muitos mais meses, para você ter o teu payback. Então, hoje eu acho que a galera precisa prestar mais atenção no TCO, né? Que é o Total Cost Ownership, né? Então,
quanto que custa o total para você ter essa operação, o ROI que ela vai ter versus o que você está comprando. E eu vejo esse discurso nas franquias e me preocupa um pouco, cara, porque não é verdade. Né? No final do dia não é uma verdade absoluta, porque ali você vai ter uma manutenção do ar-condicionado, você vai ter que contratar a equipe, você vai ter outros desafios, né? Você vai ter outros desafios que não é o equipamento, que envolve outras coisas, principalmente se você tiver mais coisa dentro da sua academia. Sim, mais se tiver uma CRIO, tiver outras coisas lá dentro, cara, vai gerar um custo além. Então, acho que é uma responsabilidade, acho que nossa, do mercado, e eu falo muito isso aqui dentro, e que a gente não pode só reclamar do mercado, a gente tem que educar o mercado. A gente tem que falar sobre esses assuntos porque, cara, a consolidação vai existir de players. Tem gente que já abre pensando em ser comprado. Vai ter uma consolidação de players, assim como na pandemia surgiu um monte de Pay, né? PicPay, Pay. E no final do dia todas foram, de certa forma, adquiridas por grandes players e consolidou o mercado. Essa é a minha visão. Vai acabar acontecendo algum tipo de consolidação. Até porque não tem imóvel suficiente para eu ver... Não, e eu ouço a briga de mercado imobiliário com farmácia, por exemplo. Pois né? é, cara. Pô, o ponto tá caro porque as farmácias estão tomando conta e seria um ponto que eu conseguiria montar academia, né? Exato. Então, mas acho que tem que estudar o mercado, né? Por isso que a gente recomenda a feira com um papel educacional. E aí não estou falando só de assistir palestra, né? Porque você né? Visitar os stands e conhecer o que tem de novidade em produto e serviço também é educação. Né? Total. Estudar bem as ofertas. Estou pensando em entrar no mercado agora. Então estuda as ofertas que tem não vai na empolgação. Né? Não é no primeiro stand lá e já... Exato, porque, cara, você tem que comparar, né? É um investimento considerável. E, claro, depende do bolso, do apetite do investidor, mas eu acho que é como a gente falou, né? Tem para todos os bolsos, para todos os gostos, então é importante estudar o mercado e vivenciar bem. Então, a feira, nesse sentido, acho que é uma oportunidade interessante, né? De você ali, em poucos dias, ter bastante referência. E vocês estão trazendo um conteúdo cada vez melhor, né, cara? Assim, o ano passado eu tive o prazer de ser convidado, palestrei lá no palco lá principal, tava do lado do Saviolo. Foi na hora do Saviolo. Foi bem na hora do Saviolo ali, legal. Ele apareceu em todas, né? E eu falei, apareci ali no cantinho e tal. A dele tava muito mais lotada que a minha. Mas, cara, e esse ano vai vir, né, caras tipo João do MEC, né? Vem o João Branco, vem o Lázaro do Carmo, que foi CEO do Jequiti, lá do grupo do Silvio Santos, né? É um executivo que a gente brinca que fala dando porrada, né? No sentido figurado, claro. Ano passado a gente teve a Érica Linhares, né, que foi uma diretora de vendas da TIM e tem uma baita trajetória, começou com uma carreira maravilhosa, assim, de muita dificuldade, ela conta tudo isso e ela é muito direta, né? Muito direta nos assuntos. Ela tem uma visão humanista, mas sem ficar fazendo carinho, sem agenda woke, sabe? Ela é muito direta sem romantismo, né? Falando de performance e tal, o que o empresário gosta de ouvir, né? Porque no fundo a gente precisa disso, Ninguém né? é ONG, né? Exato. Então, e ela foi super bem avaliada. E o Lázaro do Carmo veio nessa esteira, porque a gente falou, se a turma gostou dela, ele é maravilhoso. Não é? Ele vai na mesma linha dela. Opa, perdão. Me empolguei até. Ele vai na mesma linha dela, de falar o que ele entende que é a verdade nua e crua ali, sem papa na língua, né? Então fala, como é que você motiva um time? Eu não motivo, eu mando embora. Ele era nessa linha, né? Tem muito corte dele na internet aí, para quem quiser pesquisar. Lázaro do Carmo, vale a pena, ele vai estar com a gente. Tem a Daniela Kleiman, que é futurista, né? Para falar de tendência, é muito legal, comportamento humano e tal, e também faz um contraponto, né? Sobre as novas gerações como consumidores de todos nós, de agora e no futuro. Quem mais? Tem o Paul Bedford, que é um britânico que fala sobre retenção, voltando na palavra, mas estuda a retenção no mercado de academia há muito tempo, então ele sempre traz coisa muito legal, ele vem, a gente está trazendo ele lá da Europa para palestrar com tradução simultânea, obviamente. Falando em tradução, a gente vai ter tradução de todo o conteúdo de gestão para espanhol. Então vem um grupo grande da América Latina, já tem mais de 60 pessoas, normalmente vem 10, 15, 20 para visitar a feira, porque a gente não tinha a tradução, então fica a barreira do idioma, né? O portunhol para uma conversa vai, mas se acompanhar uma palestra toda não é moleza. Então a gente vai ter a tradução em espanhol, então tá vindo um grupo grande que vai começar a experiência do evento
tour por algumas academias na quarta, na véspera do evento, e depois vai estar com a gente. A gente sempre traz grandes CEOs, né? O Saviolo, você comentou que veio, esse ano vai ter o Edgar, Bill Smart, vai ter o Bilton, a companhia, se não me engano, está fazendo 40 anos, companhia atlética, para quem não conhece, é um ícone do mercado. Quem não conhece está na caverna. Né? Exato. É muita história, a companhia atlética, muita gente que passou pela companhia atlética, né? É muita gente. Não é? Inclusive o Fábio, né? Exato, o próprio Fábio, então tem uma história maravilhosa. E a companhia, o Bilton vai palestrar nesse momento que a gente chama de CEO Time. Tem a turma da Gaviões, tem a Alpfit, tem academias que estão mais novas, né? Se comparado a uma companhia atlética ou até a própria Bill. Que estão também compondo esse time, porque a gente entende que a audiência, tem gente que gosta mais de ver um Lázaro do Carro, uma Daniela Kleiman, ou experiências de outros mercados para que possa fazer digerir o assunto e ver como é que aplica no negócio do dia a dia dele. E tem gente que prefere ouvir um CEO do nosso mercado que fala de uma forma mais tangível para os desafios que ele vive, ou os consultores do mercado. É mais fácil dele entender o que ele precisa fazer segunda, né? O que ele interpreta que precisa fazer segunda do que os economistas ou os filósofos, né? Que são para a gente ter abrir um pouco a cabeça no sentido... E vai ter, né? Uma parte mais mão na massa. Vai ter mentorias na quinta tarde, sexta tarde, super mão na massa, Alessandro Mendes e o Carlinhos, Califórnia, que vão conduzir essas mentorias. Legal. Que é uma alternativa para quem quiser sair um pouco de palestra e acompanhar a mentoria que é mais mão na massa, que é um formato que é uma primeira experiência, né? Normalmente a gente só dividia ali entre palestras e outros formatos de palestra, mesa redonda e tal, mas até o setup da plenária é diferente nesse momento. É mesa redonda para as pessoas interagirem mais, né, em grupos, e uma condução totalmente diferente nesse sentido. Então, enfim, a gente sempre procura inovar e oferecer uma experiência melhor para as pessoas, né? Da pandemia para cá, a gente assumiu as plenárias totalmente integradas à feira, né? Então tem o desafio sonoro, né? De não dá para trabalhar com o PA que a gente chama, né? Com o falante aberto, até porque a gente tem 6 palcos, em muitos momentos 6 coisas simultâneas, e a feira acontecendo ali. Mas o que é muito legal disso tudo é a integração, né? A pessoa assiste uma palestra, sai, vai conversar no stand, volta, encontra um amigo no corredor, então fica uma dinâmica mais integrada. Para quem é mais da velha guarda do mercado, acompanhou que o evento por muitos anos a gente usava o mezanino, as salas do mezanino Transamérica, fazia o conteúdo das palestras lá. Então ficava mais segregado, a feira tinha ondas de gente que vinham nos intervalos das palestras. Né? Claro que tinham as pessoas que só visitavam, não assistiam às conferências, mas quando a gente integrou, a gente viu que tem um efeito mais legal assim, na experiência geral do público, mas sempre a gente busca as oportunidades de inovação, né? De trazer essa dinâmica de mentoria, além das palestras, né? Gente de fora do mercado. Ficou muito legal, cara. Parabéns. Eu acho que ficou uma dinâmica, o público gostou bastante. Assim. Muito legal. E quando a gente olha o que vocês estão propondo para esse ano, o que eu achei muito legal quando a gente acabou no passado é que foram as pesquisas, né, que vocês fizeram com os próprios expositores e tudo mais. Quando vocês vão compor um novo ano, por exemplo, esse ano o pavilhão é nosso, né? Agora a Transamérica vai ser todo nosso, estacionamento, tudo. Conta um pouquinho disso aí. Ano passado a gente teve uma dificuldade porque a gente convivia com a SOGESP, que é um evento para médicos, até fechado para médicos, nem pode, né, por uma questão regulamentar, acho que da Anvisa, nem pode quem não é da área, mas enfim, o ponto é que a SOGESP usava 4 de 7 halls e a gente 3. A gente fez tenda, né, na área externa para acomodar alimentação e até alguns expositores, porque não cabia mais nada, e aí a gente chegou, a SOGESP, a gente tem uma relação muito boa com eles, até conseguimos usar uma parte de um hall que era deles, né? A gente negociou, eles tinham uma sobra ali, a gente conseguiu usar um corredor ali do hall deles, mas claramente não dava mais, né? A demanda de clientes atuais precisando de mais área e novos clientes que queriam vir, ou antigos clientes que queriam voltar e não tinha como atender, né? E a gente brinca, não dá para empilhar fazer um duplex, né? Quer dizer, o próprio expositor pode, mas não dois diferentes, né? Um puxadinho. E aí a gente falou, precisamos descolar da SOGESP para poder crescer. Então a gente... E uma característica, só para você falou sobre estacionamento, a SOGESP tinha uma característica de 5.000 médicos por dia que vão para a parte de conteúdo de palestra que começa às 8, 9 da manhã. Então eles ocupavam todo o estacionamento. Você não tem uma segregação de estacionamento, só dos halls, né? Ou pavilhões, que a Transamérica chama de halls. Então eles tomavam boa parte do estacionamento e quando chegava o nosso público tinha pouca vaga, e aí um caos, tem os estacionamentos na região, tal, mas ficava prejudicado. E aí quando a gente descolou para crescer, a gente tem a vantagem, por consequência, efeito colateral positivo, que é
a gente vai usar esse ano 5 dos 7 halls, os outros, um hall tem um evento de segurança contra incêndio, bem menor, e o outro, se eu não me engano, não vai ter nenhum evento simultâneo, então a gente tem a facilidade de boa parte do estacionamento ser nosso. E o que a gente está discutindo com o Transamérica, discutindo no bom sentido, é o evento de 26, né, para já pegar a área maior ali, provavelmente os 7 halls, é isso que deve acontecer. Estamos na dúvida entre 6 ou 7 dos 7 halls, né? Sim. Porque também teve cliente que ficou de fora esse ano e a gente, enfim, tem que tentar acomodar da melhor forma possível aí, né? Mas esse problema de estacionamento fica mitigado porque aí a gente tem a maior parte do público. A Sogesp continua acontecendo no terceiro final de semana de agosto e a gente foi para o quarto final de semana de agosto, justamente para poder crescer e também acomodar melhor essa questão do estacionamento. Legal. E trazer uma curiosidade aqui, Gus, eu queria te perguntar, como é que foi o backstage de vocês quando surgiram uns malucos lá da Buckler e falaram assim, cara, a gente quer... Eu lembro de receber o Mário no escritório. Ele, não, a gente vai entrar, a gente super sério, né? A gente estava se conhecendo ali. Porque eu acho que, se eu não me engano, vocês visitaram o evento. A gente foi um ano antes. Mas a gente não se conheceu não. lá durante o evento, não nos conhecemos. Mas eu conheci o Mário quando ele foi. A Karina, que é a nossa executiva de vendas, gerente comercial, recebeu, vai vir um cliente novo, tal, que quer participar. E aí, você pode participar? Eu falei, lógico, tal, sempre que eu posso, eu gosto muito, né? Tá nessas conversas. E aí recebemos o Mário lá, ele super sério ainda, né? Ele falou, não, a gente quer tal, quer patrocinar, a gente precisa chegar fora. Você fica até meio desconfiado, porque normalmente o caminho, né, das marcas, elas começam menores no evento e depois, quando uma coisa vai acompanhando a outra, crescem e vão crescendo o investimento, porque uma coisa vai alimentando a outra. E vocês já chegaram super fortes, né? Determinados não, nós vamos chegando, e aí foi legal. E mais legal do que isso foi ver isso se consolidando na prática, porque eu também já vi alguns aventureiros que vêm com tudo e no outro ano some, morreu, né? Sumiu, pôs o pé pelas mãos, não entendeu não conseguiu transformar em negócio tudo aquilo que estava investindo, né? no curto e no médio prazo. E vocês, pelo contrário, né, cara? Vieram fortes de início e eu vejo só a trajetória brilhar e vocês cada vez mais conhecidos no mercado, né? O que mostra consistência, as pessoas falando bem, né? Porque nesse mundo a gente já viu muito aventureiro também que vem com uma promessa maravilhosa e depois você vai ouvindo de uma pessoa, de outra, quando você vê, você já ouviu de 10, alguma coisa tem, né? Sim. Onde tem fumaça, tem fogo. Exato, né? Sem querer julgar, mas não é possível, de tantos canais diferentes, né? Exato. E vocês, eu só ouço coisas boas e fazendo o negócio de forma consistente, com bons parceiros, né? Gente referendando, gente que é autoridade no mercado referendando, cliente satisfeito comprando de novo, que é o maior atestado de qualidade do mundo, né? Exatamente. Então eu fico orgulhoso, de certa forma, feliz pela trajetória de vocês. Parabéns. Obrigado, Gustavo. Não, e a gente fala aqui muito desse começo porque a gente não... A gente realmente, cara, vive uma vida hoje de pré e pós-IRSA, né? Agora Fitness Brasil. Sim. Porque a gente estruturou, né, uma empresa para... Cara, eu e o Mário, a gente começou a estruturar a empresa quase um ano antes, né? Por isso que a gente visitou a feira. Sim. A gente não falou sobre a importância de um novo investidor pesquisar e estudar bem o mercado? Pois aí a prova, tá né? aí a prova. Então a gente ficou um Importante. ano só de pesquisa. Cara, contratamos consultoria, não chegou a ser UI, mas foi uma baita consultoria. Para montar um plano de negócio, já de longo prazo, já com objetivos finais, para a gente sim poder ir para lá. Mas até a IRSA, cara, a gente tinha um conhecimento muito baixo do mercado. Isso né? é 2024. 24? 24. Nem um ano atrás. Não, nem um né? ano atrás, né? 11 meses atrás. E a gente tinha um conhecimento muito baixo de mercado, né? Porque, cara, a gente estava entrando e tem todo esse lance do nosso mercado de ser ainda um mercado muito informal. Então tem muito aventureiro chegando no mercado, fazendo as promessas e, cara, a gente sabe o quanto é difícil cumprir. Sim. Então você tem que ter muito cuidado com as promessas que você faz e tal. E quando a gente foi para a IRSA, cara, pra você ter ideia, do nosso faturamento, a gente tinha faturado pós-IRSA, a gente faturou quase 90% do nosso faturamento do ano depois. Que legal. Então, a IRSA, assim, a gente cara, muito grato a vocês, assim, de uma maneira que, eu já falei pro Fábio, a gente teve a oportunidade de estar num cliente junto. Cara, a gente é muito grato mesmo pra IRSA, assim, de vocês terem aberto a possibilidade de a gente ser patrocinador. A gente chegou já com patrocínio ouro, a gente continua com patrocínio ouro. O Fábio tá me devendo, você também tá me devendo um outro negócio aí. Não vou falar aqui porque... Né? Depois você me conta que eu não tô nem sabendo. O Fábio sabe.
enfim, do patrocínio, e a gente continua, cara, e a gente agora também dobrou o stand, né? Dobrou o tamanho do stand. E a gente é muito grato, cara, assim, a tudo que vocês fizeram por nós e a abertura, né, de que vocês deram para nós, porque, cara, a gente transformou a empresa, assim. Então, a importância do evento, a importância de vocês para o mercado, talvez vocês não tenham essa dimensão. A gente é muito pé no chão e muito inconformado lá, né? Muito, muito. Então a gente é muito crítico. Eu e o Fábio, a gente vive se provocando, né? Fim de semana, não importa a hora. Eu vi isso aqui, você viu isso aqui? A gente não tá fazendo bem, isso aqui tá, né? Entra na nossa linguagem, né? Mas muito como uma coisa de que não é engraçado, que não é... O resultado financeiro é uma consequência, né? Muito mais porque a gente gosta de fazer as coisas bem feitas, não gosta de coisa mal feita, né? Então a gente se provoca muito assim nesse sentido e fica muito feliz de estar atendendo ou superando a expectativa dos clientes, cada um com a sua necessidade, né? No caso e parece que o sarrafo aumentou, né, cara? Assim, Sim. Da que a gente foi para que a gente participou, cara, já tava, assim, na minha percepção foi uma outra feira, assim. Um tamanho diferente já, né? Sim. A gente é bem cuidadoso, né? Assim, e pensa muito na experiência. Tem muita variável incontrolável o evento, né? Às vezes o voo atrasou, o cara já chega com o pé esquerdo no evento, né? E aí essa parte a gente não tem controle, mas a gente fala, cara, depois o cara chegou ali, a gente tem que considerar isso, né? Não pode... toda a parte que a gente tem algum potencial de interferir na experiência dele, a gente tem que tomar, né, dar bastante atenção, né? Então é uma experiência fluida no credenciamento, como é que ele chega, como é que o nosso time recebe, né? A gente tem mais de 150 staffs voluntários que trabalham sorridentes, que voltam todo ano. Muitos voltam, né? Cada um tem a sua vida e às vezes a pessoa profissionalmente não consegue sair para estar lá com a gente, mas muitos gostam, trabalham de novo, porque tem lá uma dinâmica trabalha meio período, no outro período assiste as palestras. Então tem uma proposta de valor interessante, o network, mas a gente cuida muito dessa turma para que eles recebam bem o público, eles são fundamentais. A gente brinca que a gente no escritório somos 15, 20 pessoas que se multiplica lá para mais de 1.000 pessoas trabalhando, né, no evento. Cara, que loucura. Só que por uma questão óbvia, o nosso ponto de contato com as pessoas é limitado, se nós somos 15 e 20. Agora, 150 staffs vão interagir muito mais com as pessoas do que a gente. Então, eles vão estar sintonizados. E não só eles. Esse ano a gente tem conversado com as lideranças das equipes de segurança, limpeza. Como é que esse público trabalha engajado para ter uma experiência, uma interação simpática. Sim. Com empatia e simpática com as pessoas. Segurança, por exemplo, é uma profissão difícil. O cara tem que falar muito não, tem que ser o chato, né? Então, como é que a gente lida com este público? E o cara que vive o segurança, a realidade do cara é o nosso evento num dia, no outro dia ele está alocado em outro evento que não tem nada a ver com fitness, que pode ser muito mais sério e tenso. O nosso evento já tem uma energia, uma aura legal, porque o nosso mercado é legal pra caramba, né? Uma leveza. Leve, é divertido, né? Tem gente bonita, as pessoas gostam de estar lá. Então a gente precisa trazer esses times que trabalham pra gente e falar, cara, o nosso evento é diferente e a gente quer que vocês venham com a gente nessa vibração, para quando você tiver que interagir com o público, que seja uma interação legal, entendeu? A gente procura cuidar muito disso, né? Na linha de Southwest Airlines, né? De cuidar bem do colaborador, independente de ser a nossa turma lá fixa, que é mais fácil porque a gente está o ano inteiro trabalhando junto, mas como é que a gente expande isso para mirar numa experiência que a Disney faz para os seus clientes, só que a Disney, a galera que trabalha lá, trabalha o ano todo, né? O fixo, e a gente, nosso exército se multiplica ali para o evento. Então, como é que a gente interage? Porque esse contato humano que vai interagir com uma quantidade limitada de gente. Então, a gente quer que palestrantes subam no palco felizes, né? Entregando o seu melhor para ter uma percepção de valor. O staff, a gente tem que lidar com N tipo de problemas, da pessoa que se atrapalhou na hora de comprar, a pessoa que não comprou e chegou lá não tinha mais vaga, como é que a gente vai acomodar isso? Então, a gente procura... trabalhar com bastante cuidado, assim, para que a experiência de todos esses públicos de interesse seja a melhor possível lá naqueles 3 dias com a gente. E a questão dos ingressos, Gustavão, assim, quem é dono de academia, o cara tem um acesso... Tem a gente fez isso manual, né? As histórias do trabalho da melhoria contínua, né? A gente começou a fazer isso manualmente, porque a gente, cara, o dono de academia tem uma relevância muito grande para o gestor de academia, não necessariamente o dono, para o expositor. Então, esse cara não precisa pagar. Como é que a gente faz para ele não pagar? Então, lá, vamos dar um par de ingressos por CNPJ, desde que seja de academia, né? Ou negócios correlatos.
E no primeiro ano a gente fez isso na unha. Só que quando chega perto do evento, como bons brasileiros, as pessoas deixam para a última hora e aí vinha uma lista enorme como é que a gente fica validando se aquilo é uma academia ou não, um trabalho insano, maluco, né? Que não faz sentido nenhum sem uso de tecnologia. E aí fizemos, né? Demos um jeito de fazer isso acontecer, mas depois falou, cara, precisamos fazer isso mais automatizado. E a empresa que nos atende para o sistema de vendas e credenciamento, porque evento é isso, né, cara? Às vezes tem um dilema aí na hora da compra. Se a gente pede pouca informação, a compra é mais rápida e fluida. Só que depois eu fico com um desafio. Porque se eu tiver pouca informação dessa pessoa, você, expositor, vai ficar decepcionado comigo se na hora que você bater o leitor de código da credencial, você não tiver uma informação qualificada da pessoa. Então tem o processo de compra e de credenciamento. Se eu carrego muito o processo de compra para pegar todos os dados que eu quero, eu dificulto um pouquinho o processo de compra. Só que eu agilizo o credenciamento. Então você tem que achar o tom. Tem um desafio aí de achar o tom de equilíbrio, exatamente. Porque o que eu quero é que todo mundo vá com o ingresso já comprado, com todas as informações já mundo ideal, inseridas né? no mundo ideal, porque aí todo mundo vai ter uma experiência fluida no credenciamento. Diminui a pressão sobre o credenciamento. Mas não é a realidade, né? Eu preciso administrar isso. Mas voltando à história, o que a gente fez foi pagar um desenvolvimento de uma integração com o sistema da Receita. Digitou o CNPJ, bate o KNAI na Receita Federal automaticamente. Se o KNAI é de atividade física, já libera o par de ingresso. Então é uma coisa muito rápida, sem depender de ninguém. No próprio site ali. No próprio site, o cara de madrugada vai rolar, né? Aí ele gera os 2 ingressos e a gente brinca que lá claramente para a gente é fácil, porque a gente falou inteiro, mas tem a geração do ingresso, tem a designação do ingresso e a utilização do ingresso. Quando ele faz isso, ele gerou o par de ingresso, mas ele ainda não me disse quem vai. Porque ele só fez pelo CNPJ, aí você tem o seu par de ingressos. Agora, eu preciso saber quem vai, preciso que você designe os ingressos para as pessoas. É isso que a gente fica com uma segunda fase de comunicação. Então, o nosso marketing tem que divulgar para essa turma saber, gerar o desejo, vir ao evento, gerar o par de ingressos e depois designar, dizer, vai o João e a Maria, os dados do João, os dados da Maria, para quando o João e a Maria chegarem lá se credenciar e aí, de fato, utilizar o ingresso. Perfeito. Né? Então, tem esse desafio aí nosso. E esse ingresso, ele é para feira? Para feira, os 3 dias de feira. Tem acesso à feira, né, nos 3 dias e tem as atividades gratuitas, né? Então tem palestra gratuita, muitas marcas trazem, né? No passado teve Flávia Alessandra com Otaviano num painel, teve N coisas, né? Muitas coisas interessantes de novos negócios, né? Então muita palestra gratuita, tem aula de Zumba, aula de Lesio, tem muita coisa prática. Então já tem uma forma de você aproveitar muito com um ingresso de feira. Com certeza. Se você quiser um passinho assim, eu quero ver a Daniela Klein, eu quero ver o Lázaro do Carmo, o João Branco, aí você tem um investimento adicional para você ter a inscrição na conferência ou o passaporte, que é uma experiência mais completa, que é uma camiseta. Com esses craques aí, meu irmão, é de graça, né? Não, comparado a outros mercados, nossa, como a gente, de graça. Né, eu procuro em outros eventos e o investimento costuma ser bem mais salgado, maior, né? É que no nosso mercado acho que ainda não tem tanto essa cultura. A eu olho para concorrentes nossos e o nosso preço normalmente é mais alto. Então eu olho para referências de fora e falo, nossa, o nosso é muito barato. Mas dentro da realidade de concorrência mais direta, a gente tem que trabalhar dentro do mercado. Né? Exato, não dá para... E a gente tem que achar a fórmula de sucesso aí para isso ser economicamente sustentável. Né? Sim, perfeito. E esse ano qual que é a expectativa, Gustavo? Cara, a expectativa de público, assim, a gente tem um BI hoje que é muito legal de ver, que eu brinco que eu sonhava com esse painel de controle há muito tempo, né? A gente tem uma equipe de uma agência de BI que presta serviço para a gente já há algum tempo e eles traduzem... A gente usa vários softwares, né? Vários SaaS, né? Softwares as a Service, não um grande ERP. Tem um ERP, mas que também é um SaaS, mas a gente usa RD, esse que a gente usa chama OMI, a gente usa várias plataformas para objetivos diferentes e o desafio é integrar a informação toda lá e traduzir para agilizar a tomada de decisão qualificada. Perfeito. Com o BI a gente tem isso. Então a gente tem um histórico de comportamento de compra de ingressos B2B, que é patrocínio, stand, e B2C, que é ingresso e inscrição. Né? A gente faz essa distinção, ingresso para a feira e inscrição para as palestras dessa parte paga. E a gente tem um histórico muito curioso, a gente começa a vender um ano antes, literalmente. Né? A pessoa já pode se inscrever no evento do ano que vem, no evento em agosto desse ano, de 25, ela já consegue se inscrever para 26, coisa que a gente também não fazia por
basear numa premissa de que, mas a gente ainda não sabe quem vai palestrar, e alguns congressistas, as pessoas donos de academia falam, Gustavão, eu não quero saber, eu sei que vai ser bom, cara, faz uma condição melhor de preço, parcela em 12, quando chega lá no evento, eu já tô com tudo pago, tenho que vir lá, não sei da onde, aí eu compro só a passagem, mas eu já tô com uma inscrição garantida no melhor preço possível. Pô, legal, eu comecei a criar uma credibilidade. Exato, que o pessoal cara, eu sei que vai ser já... bom, eu não sei quem vai ser, mas até lá eu sei que vocês vão. Eu já sei que vai ser bom. É legal, outra prova da credibilidade, né? Então, e a gente olha essa curva de 12 meses de ciclo de venda B2C, e ela, você olha 2 anos dela, foi assim que a gente traçou o BI, ela é muito parecida. Então, assim, 50% das compras são nos últimos 35 dias do evento. Nos últimos 35 dias que antecedem o evento. Cara. Agora, basicamente, né? Então você passa quase 11 meses para vender metade e a outra metade na reta final. Brasileiro deixa para a última hora. Você faz virada de preço, tem curso que esgota e aí o cara acaba perdendo, ficando sem a vaga, acontece. Mas muita gente deixa para a última hora e aí, né, fica inerente a ter vaga e o preço mais alto não aproveitou para comprar antes. Então a gente tem essa curva. A gente está, nesse momento, a 25%, 30% acima do que a gente colocou como meta. E a meta já é acima do ano passado, que vem crescendo. Então, assim, uma fotografia de momento, se eu pego o celular e olho hoje aqui, que no BI é a maravilha do celular, que hoje é um computador na mão, eu olho no celular e já vejo como está no momento. É uma coisa muito nervosa, no sentido de um dia pode estar 27, no outro dia 40, no outro dia cair para 15, e aí a gente, o marketing. Se liga aí, galera, o que nós estamos fazendo, o que a gente fez que levou para 40% acima, que a gente precisa fazer de novo. Sim. E essa reta final é... Mas eu olho hoje, a gente tem mantido uma base aí de 25%, 30% acima da meta. Então, a expectativa que a gente desenhou imediatamente após o evento, que é pular de 25 para 30 mil pessoas. Lembrando que é um evento B2B, né? Não tem quase esforço nenhum para B2C. Então a gente zela muito mais pela qualidade, pela qualificação do público para os expositores do que pelo volume. Né? Então o esforço como é que atrai hotel, como é que atrai condomínio, mais gestores de academia. Mas o consumidor final, se quiser vir é bem-vindo, mas eu não vou gastar energia com ele porque eu preciso dessa força B2B que vale mais para o meu expositor. É uma feira de negócio. Uma feira de negócio, exatamente. Então, a gente está num momento muito bom. Esses números que a gente vem sustentando me levam a crer que a gente pode até superar a expectativa de 30 mil pessoas pela base. Mas como o comportamento é muito último mês, eu não vou queimar a língua, vou esperar isso acontecer. Né? Claro que nosso time está ultra empenhado em fazer isso seguir acima da meta, obviamente, mas gera uma expectativa muito boa. Né? Essa geração de ingresso por academia também ficou uma experiência muito fluida, muito fácil, então também tem muito mais gente resgatando, o que é ótimo. Os expositores têm uma quantidade também boa para trabalhar, porque, como eu disse, se é relevante para o meu expositor, né, não precisa comprar ingresso, faz sentido estar no evento. Obviamente que a gente trabalha com cotas, com quantidades, né, temos que administrar essa sustentabilidade econômica do evento, mas a expectativa está muito alta. E os ajustes de detalhes que são para melhorar a experiência, não para levar mais gente, mas para melhorar a experiência de quem vai. Né, a começar por estacionamento, mas como é que a gente faz a abertura ser um momento mais legal. Então, nesse ano, o João Branco, a gente já começou o evento, a abertura 8 para começar a primeira palestra às 9. Cara, chegar no Transamérica ali nesse intervalo curto da manhã é muito crítico, de estacionamento. Então, a gente empurrou, a abertura vai começar 10 e pouco para vir o João Branco na sequência e só ele antes do almoço. E depois o resto começa à tarde. Então, por conta disso, na hora do João Branco, o Marcelo Marrom vai fazer a abertura, humorista, músico. E o João Branco na sequência, falando com os dois, eles falaram, o João Branco falou, o Marrom já abriu várias palestras para mim, então a gente já se conhece, a gente brinca que ele é o Marrom, eu sou o branco, né? Ele fala, puta, que legal. Então, nessa hora vai estar com o PA aberto para, né, ter uma experiência mais legal de abertura e depois Cara, segue. O João é fantástico, né? É muito legal, né? Eu já vi, eu não conheci só em uma reunião de briefing para o evento, mas já vi palestra dele, que foi onde despertou o desejo da gente trazê-lo, né? Mas acho que ele fala muito descomplicado, né? Ele é maravilhoso. Muito já vi palestra dele, assim. Ele e o nosso público gosta muito dessa linguagem, assim, sabe? Vem dos melhores avaliados. Economista melhor avaliado disparado é o Ricardo Amorim no nosso evento. Porque ele fala de maneira mais... sai do economês, né, cara? Não fica falando muito termo que distancia a audiência, né? Ele sabe que ali não está falando para o mercado financeiro, então precisamos falar um palestrante bom é isso, né? O cara se adapta ao público ali, né? Exato, e carismático, né? Enfim, a gente já teve muitos bons palestrantes no palco. Eu normalmente não consigo assistir tudo, porque, né, tem que resolver coisas durante a palestra, mas a gente olha muito a avaliação, né, das pessoas, até para a gente ir acertando a mão para os próximos anos, né? E no backstage acontece muita briga pelos espaços. Como é que é isso, cara? Como é que... Cara, é um trabalho árduo, é difícil, porque você só tem um espaço de cada. Sim.
E normalmente tem pontos à entrada da feira, algumas esquinas que são muito disputadas. A gente é muito cuidadoso em trabalhar com isso. Eu já ouvi cada asneira no passado, cara, falando de 10, 15 anos atrás. Ah, não, esse aqui tá aqui porque é amigo do José. E eu sou um cara muito correto, assim, né? Eu procuro ser muito claro e separar o joio do trigo, né? Falar, cara, precisa ter um critério. Você pode criticar meu critério, mas esse será o critério. Eu não posso mudar o jogo, não pode no meio do jogo agora falar, agora todo mundo pode pegar com a mão dentro da área, agora não. Não dá para mudar num ciclo de venda, né? B2B. Então a gente faz uma política. Todo ano a gente revisa, todo ano a gente revê se faz sentido mudar. Isso aqui teve muitas críticas, realmente faz sentido, vamos ajustar. Então, não é uma coisa escrita na pedra que vai ser para sempre, mas a gente precisa respeitar um ciclo de um ano. Sim. Né, e ter coerência com isso. Né? Então, a gente procura escrever essa política e a gente revisa 12 milhões de vezes e está claro esse texto, não está claro, volta. Deixa no oxigênio, amanhã a gente volta nele para ver se a gente conseguiu, né? Para não você ficar com aquele vício, né, de trabalhar na mesma coisa muito tempo seguido. Então, deixa para voltar amanhã, passa para alguém, passa para um cliente que é mais chegado, para ele ler, está claro isso, para você entender. O que você entende disso, né? Então a gente procura ser muito cuidadoso nesse sentido. Já aprendemos que não conseguimos agradar todo mundo. Desistimos disso já. Infelizmente não dá, mas a gente procura ser muito fiel àquilo que a política ficou determinada para o ano. Quando vai abrir um novo ciclo, aí a gente ouve os insights, discute, fala, putz, isso aqui faz sentido, vamos ajustar. E às vezes você ajusta e acha que aí você vai aumentar o nível de entendimento e satisfação, mas às vezes você deixa insatisfeito alguém que você nem imaginou que ia ficar insatisfeito com aquilo, né? Então, e eu converso muito com outros promotores de outros setores da economia. Como é que vocês fazem isso, né? Para pegar boas práticas, né? A gente é uma empresa que transita no ecossistema de fitness hoje com uma grande feira. Né? Os outros projetos nossos, Panorama Setorial, Central de Notícias, são outros cursos, são outras coisas. Mas eu vou conversar com promotores de feiras de vários setores da economia que fazem 15 feiras no ano, empresa global, né? A gente tem uma relação boa com outros promotores de feira. E eu converso, para trocar boas práticas, como é que vocês fazem? E é uma coisa muito louca, porque cada um faz de um jeito, do jeito que entende que é melhor. A gente já fez reserva de espaço do ano seguinte no próprio evento. Quando a gente tirou isso, a gente foi elogiado por muitos clientes. Qual é o lado bom disso? Eu já saio com uma convicção de que a feira do ano que vem está bem encaminhada, ou está naquele nível de interesse bem posicionado. Eu consigo fechar o contrato mais rápido e, portanto, começar a receber mais rápido. Quando a gente deixou de fazer isso, a gente deixou de fazer e falou, cara, mas o expositor tá lá colhendo os frutos do que ele investiu para esse ano. Vamos deixar ele trabalhar e vender, depois a gente fala com ele, vamos conter nossa própria ansiedade, fala com ele um pouquinho depois. A gente consegue ter mais insight de como foi, pode talvez ajustar algumas coisas da política se ainda for possível, se ainda tiver tempo hábil. E começamos a fazer isso e muitos expositores elogiaram. Porque falaram, você me deixa tirar o máximo de proveito desse ano e daqui a pouco, daqui a uma semana, daqui a um mês, né? A gente fala sobre o ano que vem, tá tudo bem. Então foi uma medida que a gente ajustou. Tem promotor de feira de outros mercados da economia que fazem 15 feiras por ano, que a gente fala, você é louco, você tem que sair com o negócio vendido. Então, assim, não tem certo ou errado, tem o que a empresa acredita que é o melhor, né? Então, e o modelo está funcionando. Assim, no fundo, cara, a gente precisa cuidar de muitos detalhes da experiência, porque a gente não tem o poder de pegar um visitante, um dono de academia e falar, vai lá na Buckler e compra. Tá aqui, você tem, não existe isso, né? Então eu preciso cuidar de tudo para gerar o ambiente mais propício para isso acontecer. Mas quem vai assinar o cheque é o visitante expositor. Quem manda na história toda, não sou eu. Eu preciso criar as condições, né? E o expositor, pelo seu lado, todo o meu cuidado, né? A gente, por exemplo, antes da pandemia, não tinha uma cadeira na empresa chamada CS, ou pós-venda, se quiser, no nome mais antigo da história. E hoje a gente tem e valoriza muito esse trabalho, porque a gente entende que o expositor que fechou comigo em outubro, a gente precisa se relacionar com ele, cuidar da experiência, da jornada dele até agosto de uma forma muito ativa, para que ele tire o melhor proveito do evento. Não só pelo que eu faço, mas pelo que ele tem que fazer. Ele tem uma missão, uma parte que só ele pode fazer. Que é definir qual que é o portfólio de produto que ele vai levar, qual a condição comercial, como é que o time dele vai estar uniformizado, como é que vai ser o projeto cenográfico, N variáveis que ele tem que pilotar. Mas eu sou maior interessado em que ele faça isso bem. Porque senão, se ele não vender, ele vai jogar. É muito fácil ele me culpar e falar, sua feira não me gerou negócio, eu não vendi. Aí eu quero que ele faça, eu quero fazer a minha parte muito bem e também quero incentivá-lo a fazer a parte dele muito bem para que ele venda. Porque no fim do dia, para o expositor, gerar negócio, por mais que eu o atenda bem, o determinante para ele seguir feliz comigo é se gerar negócio para ele. Né? Com certeza, cara. E existe algum critério de, cara, não pode entrar?
Existe algum critério assim, cara, essa empresa, esse tipo de empresa ou essa empresa não entra? Então, a gente não tem. A gente começou esse ano, até conversando com alguns expositores, com um documento adicional, um aditivo ao contrato. Aliás, ele entrou depois do contrato tá valendo para muita gente. Então a gente fez como um aditivo, mas a orientação jurídica você não pode exigir, porque você não tinha isso quando a pessoa assinou. Mas, beleza, vamos fazer do jeito que dá. Esse ano está no meio do ciclo. E no ano que vem ele será uma parte obrigatória do contrato, que é um documento intitulado Declaração de Conformidade, que aí a gente pede algumas informações para a gente zelar minimamente pelo que a gente pode de qualidade da empresa que está entrando como expositora, porque senão a gente fere também o interesse do visitante. Perfeito. Né, que pode comprar e não receber o que comprou, N problemas que a gente já viu. Óbvio que é uma seara cuidadosa de eu entender qual é de fato o meu papel naquilo. Né? Eu já tive, por exemplo, experiências do passado, já recebi notificação e fiquei assustado. Um documento desse tamanho de um escritório pomposo aqui de São Paulo, escritório de advocacia, que representava um expositor, com um dossiê falando que o expositor A, falando que o expositor B estava copiando o produto dele e não podia, mandando foto. Ó, esse é o produto dele, esse é o meu, esse é o dele, esse é o... Tá vendo? Você não pode permitir que esse produto seja exposto na sua feira. E eu falei, putz, mas eu não sei. Como pessoa física, olhando uma foto, realmente parece, mas eu não tenho conhecimento legal e principalmente não tenho autoridade para dizer se ele pode ou não pode, se ele está ferindo uma regra de marca e patente ou não. Então, a orientação que eu tive do jurídico, aí a gente pôs os jurídicos em contato e resolveu, falou, olha, a gente precisa de um documento, de uma decisão judicial que ele não possa, aí eu tenho que cumprir. Aliás, eu tenho que cumprir, não é nem questão de eu querer cumprir ou não estou nem entrando nesse mérito. Mas eu não posso fazer isso baseado em um lado, porque quem tem que julgar isso é o judiciário, não eu. Eu não posso pegar o dossiê do escritório que está defendendo o cliente A e falar, então tá bom, então o cliente B você não pode. Eu não tenho poder, não tenho conhecimento e poder para julgar. Né? Então, se eu receber do judiciário uma determinação, eu tenho que falar, olha, eu recebi essa determinação, então você não pode expor ou não pode expor este produto. E é muito louco, porque o nosso mercado tem muita cópia, né, cara? Assim, é um mercado que... Parece que o público fomenta essa cópia, cara. Assim, que às vezes o público vai numa linha de guerra de preço, de estimular a guerra de preço, que no fim não é saudável no médio e longo prazo. Né? Exato. Mas é um mercado que a gente fala muito assim, dessa... É pirata, né? É pirataria. Você pegar uma coisa, copiar com menor qualidade e visualmente o negócio é muito parecido ou quase igual. Mas o poder maior está no comprador, né? Total, o cara vai ter que ver os elementos. Não está no promotor da feira, não está no judiciário, está no comprador. O comprador é que tem que ser crica e saber ser exigente para comprar, pensando em manutenção. Não tem como você arbitrar para isso, né? Você fala, pô, cara. Exato. Então a gente procura estar entendendo o nosso papel nesse sentido como zelar minimamente pelo que está indo. Agora, casos mais extremos como esse que eu falei, né? De uma cópia de um processo que estava rolando já, mas pelo que eu me lembro desse assunto, tem, sei lá, pelo menos 7, 8 anos. Não tinha uma decisão judicial, tinha um lado processando o outro lado eu até liguei para o cliente para falar, olha, o que está acontecendo? Ele falou, não, cara, esse processo mas não é assim, não é verdade, eu já estou me defendendo, não sei o quê. Né? E eu fico no meio do caminho tentando dizer, eu só posso seguir uma decisão judicial, porque eu não posso deferir ou indeferir o que veio de uma parte só. Então a gente precisa... Mas vocês já chegaram a barrar alguém? Vocês já chegaram a falar, puta, cara, essa empresa... Não, você não vai rolar. Já porque tinha ordem judicial para isso. Já tinha uma ordem judicial. Já tinha uma ordem judicial para isso. E aí pra gente, cara, baseado nisso aqui, porque senão eu também tomo o processo, né? Sim. Não só pelo que aquela empresa investiu, como por lucros cessantes. O cara falou, pô, eu botei todas as minhas fichas no seu evento, ia estar lá e você me impediu de estar. Então não é só você devolver o que eu paguei, é você ainda arcar com o lucro que eu imaginei que ia ter no seu evento. Então eu preciso estar embasado para me defender nesse sentido, né? Senão eu tô tentando fazer o bem ali, mas tomo na cabeça, né? Sim, mas hoje não tem um critério assim, você fala, cara, ó, check. Tem essa declaração de conformidade, mas como ela entrou no meio do ciclo de venda... Acho que a gente preencheu, não preencheu? Acho que a gente preencheu essa declaração, né? Tem mais de 100, são 158, se eu não me engano, expositores ou marcas confirmadas até o momento. Tem mais de 100 que preencheram. E o nosso time fica enchendo o saco no bom sentido, pedindo para preencher. Mas como eu disse, como entrou no meio do processo, o advogado já olha, você não pode exigir, você não pode impedir o cara antes se ele não tiver respondido essa declaração. Mas todas as declarações estão passando para o jurídico ler, e se tiver dúvida, o jurídico conversa direto. E aí no próximo evento já vai ter uma cartilha obrigatório. Para você expor, você vai ter que responder isso aqui. No melhor,
espírito possível, né? Não para ficar dificultando o processo, Sim. mas para a gente garantir um nível de qualidade. É que os casos são muito curiosos, né? Ano passado teve um caso que foi muito curioso, assim. Um clientaço meu, Gustavo, não aconteceu um negócio chato, cara. Eu comprei com pessoa física, comprei um massageador lá no stand que eu nem lembro o nome, nem lembro onde era. Os caras não me entregaram até hoje, é de Curitiba. Eu falei, sério? Eu falei, sério. Eu falei, você não consegue fazer alguma coisa? Eu falei, qual foi o expositor? Puta, eu não lembro qual foi o expositor. Aí eu peguei a planta, mandei pra ele. Falei, era perto ali da saída. Aí eu mandei, falei, esse aqui é massagem, esse aqui tem coisa de massagem, esse também. Era esse, que era esse esquininha. Tá bom. Aí eu entrei em contato com a dona da empresa, que é uma empresa pequena. Sim. Ela foi notar, Gustavo, não, pelo amor de Deus, a gente é empresa séria, senão. Ela, assim, achou que eu ia dar uma sanção pra ela, né? Coisa que, Sim. né? Eu falei, não, eu só tô querendo resolver, entender o que aconteceu, pelo amor de Deus. Ela falou, mas que produto foi? Ele falou, eu não sei, ele não especificou, mas eu posso pôr vocês em contato. Ele, não, tu pega a informação. Aí eu intermediei até certo ponto, olha que curioso. Aí ela ficou pé da vida com o marido dela, que estava trabalhando com ela, ficou no maior papo com esse meu cliente, fizeram uma amizade, ele vendeu pro cara, mas não pôs no sistema, não entrou com o pedido, porque eles estavam tão informais. Passou o cartão, eles ficaram conversando, não, depois traz. E o marido dela, não por má fé, porque estava tão ali no papo. Os caras fizeram amizade. Não, porque meu marido ele fica batendo papo com os clientes, aí não põe no sistema, foi por isso. Aí ela mandou entregar urgente para ele, assim. Então foi uma situação curiosa, né? Sim. Não foi má fé, né? Então, circunstâncias que a gente, no meio como promotor da feira, tenta ajudar a resolver, né? Se a gente puder, a gente fica feliz. Mas esse caso foi simples e pontual, mas curioso. Coisas que acontecem na feira, né? E durante o ano você vê uma diluição de... Cada ano acaba acontecendo mais eventos, né? E eu sei porque a gente está participando, mas existe uma diluição de investimento hoje, Gustavo? Ou ainda o investimento é bem robusto por parte dos expositores? Dos expositores. Olha, eu acho que tem o share of wallet, né? Tem a verba de todas as empresas é limitada, né? Umas mais, outras menos, normal. Então, o que a gente procura fazer é entregar valor para o mercado o ano inteiro. Tem coisas que a gente vende, coisas que a gente não vende, né? Então, por exemplo, a gente fez um evento no Clube Síria, não sei se foi 15 de maio, esse ano foi em maio. Esse ano de relacionamento. Cara, ficou muito legal esse evento. Ficou legal, esse ano ficou muito legal. Esse é um evento de relacionamento puro, é um investimento nosso, porque ninguém paga nada, é para as pessoas estarem juntas. Até porque a gente brinca que no evento, nem a gente mesmo consegue conversar com as pessoas, porque você está aqui, né? Aí o rádio toca, você vai resolver, e você fica naquela overdose de resoluções e consegue conversar muito pouco com as pessoas, né? Muito pouco tempo. Já tem que sair para resolver alguma coisa. E nesse evento não, nesse evento a gente está muito mais tranquilo. Então a gente mesmo consegue conversar. As pessoas entre elas estavam expositores, palestrantes, expositores no evento, cada um cuidando do seu. Beleza, se conhece, né? As pessoas mesmo, concorrentes, muitos têm boa relação. Só que no evento ninguém consegue, porque cada um está fazendo a sua ali. E nesse evento de relacionamento não. Então o que a gente procura fazer, a gente entende que isso é um investimento para entregar valor para o mercado. Ali eu não estou vendendo nada para ninguém. Eu estou proporcionando ao relacionamento. Para quando eu for de fato vender, eu não vou viver só de relacionamento, mas o relacionamento é fundamental na venda, né? Total. De qualquer coisa, né? E não necessariamente na venda. O palestrante vai trabalhar no evento como palestrante, né? Mas a gente entende que essa conexão que a Fitness Brasil consegue promover é muito valiosa para as pessoas. Então a gente precisa promover e entregar valor para o mercado o ano inteiro, né? Então a gente tinha uma publicação que chamava Fitness Business, uma revista, que morreu em 2015, mas de forma equivocada, eu falo isso com tranquilidade porque eu estava na cadeira de decisor ali, a gente decidiu não descontinuá-la totalmente, ao invés de simplesmente migrar para um canal digital, que era o razoável a se fazer hoje, fica claro para mim. Mas da pandemia para cá, a gente falou, não, precisamos retomar isso, porque há uma carência de aonde é que circulam as notícias do mercado. Perfeito. B2B eu tô falando, né? Não tô falando de Wall Saúde, não tô falando de coisa para o consumidor final. Tô falando de B2B, que é o universo que a gente está inserido com mais força. Então a gente falou, precisamos retomar isso, porque as pessoas não sabiam. E eu vejo clientes que me ligavam, putz, você não tem como fazer um disparo de e-mail, porque eu preciso contar que eu adquiri uma empresa, que eu estou lançando uma linha e não sei nem aonde contar. Não adianta eu ir no Wall Saúde, entendeu? Uma linha para academia, não é isso. Então a gente retomou, e ela também é uma central de notícia, que é para entregar valor para o mercado. Muito legal, né? Então, porque a gente entende que a gente precisa, não dá para ser aquele vendedor chato, que eu só venho falar aqui com você quando eu quero te vender alguma coisa. Eu preciso te entregar valor o ano inteiro, para ser uma coisa natural, quando eu tiver uma coisa para vender. Né? Eu vivo também uma empresa privada, eu preciso ter o resultado até para ela se sustentar no longo prazo, mas a gente precisa entregar valor para o mercado o ano inteiro. Então eu acho que
tem uma competição natural, né? Os eventos, cada um com o seu posicionamento. Eu vejo eventos crescendo, eu vejo um mar mais sangrento na briga pelo universo de suplementos hoje, na minha leitura, mas muitos tentando buscar um lado mais B2B academias também e conseguindo, né? Então acho que é natural, a gente precisa usar o lado bom da concorrência, que é te tirar da zona de conforto para sempre melhorar o seu serviço. E o mercado cresce com isso também. Exato, né? exato. Até porque são datas completamente diferentes. Sim. Então acho que o mercado acaba crescendo no final, né? O investimento que é feito hoje no B2B para fechar negócios, ele está cada vez maior, né, cara? Sim, porque a gente acaba tendo muito mais concorrência, muito mais empresas surgindo, né? Academias surgindo, estúdios, enfim. E no final do dia você tem que usar o evento não só para fazer negócio, mas o negócio interessante, não interesseiro, né? Então o que a gente fala aqui. Falo muito pro meu time, eu não quero um vendedor interesseiro, eu quero um vendedor interessante. Você precisa ser um cara que vai manter o relacionamento, você vai ser um cara que vai estar do lado do cliente para o que ele precisar. Então acho que também, no caso de vocês fazem muito bem isso, assim, né? Vocês conseguem manter um relacionamento interessante durante o período, né? Esse evento de relacionamento é muito legal. Sim. Durante o ano a gente tem vários contatos. Exato. Né? Eu acho que a gente acaba promovendo muitas conexões, né? A gente falou até uma aqui, né? Mas pra gente é muito legal, porque é gratificante. Pô, que legal que deu para gerar negócio, né? Assim, com uma coisa muito simples, que é só saber qual parafuso apertar. Quem é a empresa que eu vou apresentar para essa que faz sentido, né? Não custa nada, praticamente, né? Nada. O ativo é o networking, e explorar o networking, né? Então isso a gente faz com muito prazer, assim, porque é o que eu disse, é entregar valor para as pessoas o ano inteiro, né? E aí quando tiver uma oportunidade comercial vai ser natural, porque a gente de fato agrega, né? E a gente esse ano, né, vamos com bastante força, né? Então esse ano a gente dobra o tamanho do stand, quase que... E a gente vai ter um mezanino esse ano. Boa. E aí eu já quero te entregar aqui, ó. Primeira, a gente vai ter uma área VIP. Opa! Dentro do stand mesmo. Já posso pôr aqui, ficar até... Dá pra tomar banho. Não que aí vai desbotar, mês vai desbotar. Eu vou guardar ela. Obrigado. Mas, cara, já pra vocês estarem ali com a gente, óbvio, você não precisava dessa pulseira, mas representando aí um convite pra vocês estarem com a gente lá. A gente vai fazer uma experiência mais VIP para alguns clientes. A gente vai receber todo o pessoal da Real Leader também, que é a marca que a gente representa no Brasil. Sim. Então vão estar os donos. A gente está indo fazer a gente está partindo para uma fábrica saindo de uma fábrica de 60 mil metros para uma de 300 mil metros. Nossa. Então, os donos vão estar aqui... 5 vezes, é isso? 60, cara. 5 vezes maior. É um bairro, cara. Tem alguns hectares ali, é um bairro. E quase 100% automatizado. Então, porque ainda a Real Leader tem o negócio do manual porque é muito tailor-made, assim, né? Os elementos de cada produto, o metal vem do Japão, o inversor Mitsubishi vem de um lado, o inversor, o motor GWM, o inversor Mitsubishi. Então, a fábrica hoje, ela funciona muito com os olhares artesanais ali. Então, as patentes, tudo que a gente tem dentro do produto, acaba sendo muito artesanal. Então, a gente vai receber agora um pessoal, vai ter essa área para receber alguns clientes específicos. E vai ter algumas surpresas ali nessa área VIP, vai ter alguns lançamentos e tal. Então vai ser muito legal poder ter vocês também lá com a gente. A gente mora lá nesses dias, vocês vão morar lá, né? A gente mora no Transamérica. Mas também para visitar isso aí é mais simbólico, mas... Com certeza, obrigado pelo pra gente poder estar. Gabi, temos questions, perguntas? Vocês abriram um bate... Deixa eu só avisar. A gente faz uma live durante o papo. Então aí a gente recebe algumas perguntas. Legal. Aí a pergunta do público que estava vendo a live. Beleza. Show. Vocês abriram um bate-papo interessante. Aí vocês acabaram respondendo algumas das que as pessoas fizeram no começo. Mas aí eu vou pingar o que eu acho que pode ter faltado e tal. Mas se falou muito aqui também sobre esse lance do cuidado da fitness com a entrada de novos clientes no mercado. Acho que essas vocês responderam de maneira completa. E tem uma aqui que eu achei interessante, que fala do cenário brasileiro. Então, é bem assim, você acredita que o Brasil, no cenário atual, dificulta a criação de eventos como a FB Expo e a abertura de novas empresas? Se dificulta? É. Eu acho que a burocracia, a carga tributária dificulta qualquer negócio no Brasil, né? Eventos não é diferente, mas
tem espaço, né? Eu acho que tem que ter a coragem de empreender, né? Tomar risco, saber que às vezes, principalmente começo de negócio, você precisa plantar, né? Dificilmente você vai ter o resultado já no curto prazo. Eu acho que empreender no Brasil é um ato de coragem, né? Não é mole, mas é gratificante, né? Eu não sei, acho que quando você vê o que você muda na vida das pessoas, aí estou falando de colaboradores e suas famílias, equipe, clientes, é gratificante. Eu gosto dessa veia, né? Então eu sou suspeito, mas tem seus desafios, né? Tem seus desafios. E aí tem uma que complementa essa, que tem alguma dificuldade, qual que é? Aliás, sempre tem dificuldades, mas qual que foi a maior dificuldade na criação e na melhoria contínua do evento da Fitness Brasil até hoje? Legal. A maior dificuldade... Cara, a pandemia de longe, né? Porque, assim, não é nem... Você não podia fazer, né? Era proibido por determinação do governo, né? Então, e como é que você lida com essa complexidade, né? Do que faz nesse período? Não faz nada, para tudo, lembra, né? Era um caos. Eu lembro de quando teve o lockdown, de falar com o meu sócio, acho que na outra semana a gente deve poder voltar para o escritório. Uma semana, imaginando que ia ter que ficar uma semana em casa. Todo mundo cara, isso, não é? E depois isso virou 2 e um mês. Não, mas daqui a pouco, né? Ninguém tinha dimensão, né? Então, eu acho que virou o mundo de cabeça para baixo ali. Eu, particularmente, estava começando uma outra empresa, né? No momento, que também começou no mercado de eventos. Hoje tem muitos eventos, mas tem um lado de agenciamento de atleta, enfim, outro assunto. Mas ela também teve o processo de início retardado pela pandemia, né? Muito retardado. Então, para mim, pessoalmente, atrapalhou muito. E ainda eu, pessoalmente, me separei de um casamento com 2 crianças pequenas em novembro de 19. Março de 20 eclodiu a pandemia. Então, eu tava com a... Nossa, você com tava bem tranquilo, né? Exato, pancada de tudo que é lado, né? Você tomando ali para você passar essa turbulência não foi moleza, mas... Eu acho que a pandemia, sem dúvida, né? A melhoria contínua é um processo natural de quem gosta de fazer as coisas bem feitas, né, cara? Acho que você se acomodar é o começo do fracasso. A gente olha o NPS, graças a Deus, é altíssimo, palestrante, visitante, congressista, expositor, mas todo ano a nossa meta é aumentar um pouquinho, não é parar. Enquanto não chegou no 100, tem espaço para aumentar. Sabe que é difícil quando já está alto, né, pela metodologia, mas a gente sempre enxerga que isso aqui dá para melhorar, especialmente quando você visita outros eventos que abre a cabeça e fala, nossa, esse ajuste fino aqui era só a gente ter feito, eu acho que vai melhorar, vamos experimentar. E você vai investindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ver o que funciona bem, não ter vergonha de mudar o rumo, né? Tentamos isso aqui porque achou que ia melhorar, mas não melhorou, não adiantou nada, então para de fazer, faz outra. Né? A gente começou a fazer, uma curiosidade, da pandemia para cá, um investimento considerável no fechamento, no encerramento do evento, últimas horas ali. Com show, teve música, teve stand-up, teve Quasimodo, que é uma baita banda legal. E no fim a gente não acertou a mão disso, porque o que a gente percebeu foi que os expositores começaram a fazer seus próprios momentos de encerramento e a gente começou a competir com eles. Então um visitante tinha N opções para a gente. Falou, cara, a gente não quer competir com os expositores, a gente quer agregar para os expositores. Então para de fazer, deixa que esse momento é deles. Ou seja, os expositores já tem que dividir, disputar a atenção de um congressista visitante nesse fechamento ali. Então a gente não vai brigar por isso. Então vamos melhorar, em vez de investir no fechamento, vamos investir na abertura, para o evento já começar lá em cima. Então esse ano o humorista está na abertura, que é o Marcelo Marrom. E o João Branco abre com só ele falando lá para ter PA aberto, para ser mais legal esse momento de abertura. E vai ter umas experiências lúdicas lá, que eu não vou dar spoiler, para quando a galera chegar já ter uma quebrada no clima ali e surpreender as pessoas com coisas que elas não estão esperando na abertura. Então você vai experimentando e não tem vergonha de errar e mudar o rumo, né? Se o fechamento o expositor está fazendo isso bem feito, vamos gastar energia em outra frente e tentar fazer o nosso esforço aí de surpreender já de cara no começo do evento e deixa o fechamento para o expositor fazer, né? Show de bola. Você já deu alguns spoilers aí, mas tem gente curiosa aqui perguntando se tem alguma novidade exclusiva para esse ano que você pode contar aí. Exclusiva. Bom, os palestrantes sempre tem, né? Esse time de palestrantes, a gente citou alguns aqui, né? Até onde eu sei, não palestraram em eventos do nosso mercado, né? João Branco já vi em eventos de marketing, mercado, de gestão. Então, o time de conteúdo, a mentoria, que é interativa, muito em cima de inteligência artificial, para as pessoas entenderem, né? Que acho que ainda é um assunto que tem gente que
não entendeu bem ainda como incorporar e ver como um rival e não como um aliado, né? Então tem muita coisa no conteúdo para explorar bem isso, né? Agentes de inteligência artificial que te ajudem, não vejam como um substituto ao seu trabalho. Use ele a seu favor e como é que isso pode ser feito. Tem muita coisa nesse sentido na parte de conteúdo. E os expositores têm muita coisa, né? Muita coisa que aproveitam a oportunidade para lançar, né? Então acho que vale muito a visita nesse sentido também. É isso. E se forem, visitem a Buckler. Eu já vi aqui no escritório de vocês um lançamento, né? Já vai Eu não sei se pode falar, mas imagino que vai fazer barulho também lá daqui a um mês, né? Aí a gente está fazendo esse ano com uma produtora de evento que não é do mercado. A gente tem um pouco essa mania de não pegar coisas do mercado, né? A gente tem o molde da empresa, ela é feita muito baseado em empresas de tecnologia, que é de onde eu vim, né? Então naturalmente acaba trazendo um pouco mais. E a empresa que a gente contratou, assim, a gente está encantado, assim, não dá nem para chamar de stand o que a gente vai fazer. É mesmo? É uma experiência, não Que dá legal, nem, não tem nada a ver com o que a gente já fez, não tem nada a ver. Então a gente tem muito essa provocação interna de sempre fazer algo diferente para o próximo ano, inovar, trazer alguma coisa diferente. Um conformismo que eu estava falando. A gente é bem conformado. Então esse ano a gente está numa expectativa muito alta, assim. É porque o ano passado, cara, foi muito curioso, porque eu sempre participei de feiras já pela empresa que eu tava. Então, empresas gigantes, Febraban, Salesforce, Oracle, enfim, Zendesk. E você tá lá com o negócio pronto, né? Você chega, o negócio já tá pronto, tá levantado, tá feito. Cara, participar da composição desse negócio é outro jogo, né, cara? Assim, te geram vários sentimentos ali na hora que você fala, cara, é a primeira... E era a primeira vez que a gente se apresentava para o mercado, era a primeira vez que a gente fazia uma feira, era a primeira vez que o público ia conhecer de fato os nossos produtos, porque a gente não tinha uma abrangência em academias, hoje a gente já... E conhecer vocês, né? Eu tenho a sensação eu lembro de responder muitas perguntas. Quem que é esse pessoal da Buckler? Que já estavam fazendo algum buzz, algum barulho no mercado antes. Então acho que a feira foi uma oportunidade das pessoas conhecerem vocês, inclusive quem são as pessoas, né? Ver o produto. E a gente é muito relacional, né? A venda é muito relacional, né? Muito. Então... Não, e foi fantástico, assim. E o primeiro dia para nós foi, cara, muito tenso, assim. A gente ficou extremamente tenso, assim. Eles foram relaxando E aí a gente com o tempo foi relaxando, porque é diferente, né? Você expor um produto físico, né? Sempre eu trabalhei com software, que é outro serviço, né? Então, você expor um produto físico e a galera testando, entrando, e você tem que segurar um pouco ali, tem que controlar a entrada, tem que pegar nome, você tem várias... boas práticas para poder cuidar. Então esse ano a gente já fez 2 treinamentos para a feira, vai fazer mais um treinamento para que tudo saia do jeito que a gente quer ali. Então, cara, a expectativa tá... Mas essas coisas são muito legais, né? A gente procura materializar eu já cheguei a fazer treinamento com bonequinho de Lego. Porque legal. Como é que você tenta reproduzir? Porque às vezes você fala uma coisa, você tá entendendo? Né? Eu gosto muito de desenhar lá no escritório cheio de quadro, porque eu acho que me ajuda a pensar e me ajuda a estar mais convicto de que as pessoas estão na mesma página do que eu estou falando ali, né? E vice-versa, ou quando a própria pessoa está falando e eu estou ouvindo. Mas a gente já usou bonequinho de Lego para simular a experiência toda de credenciamento, para tentar matar todo mundo enxergando isso aqui, vai gargalar, porque você vê gargalar é gerar um gargalo ali, né? Não sei se eu estou inventando uma palavra aqui. Mas você tem uma planta 2D de um foyer, de um hall, e cada pessoa tem uma noção espacial diferente de transportar aquilo que está no papel para o evento materializado, entendeu? Então, às vezes você olha aqui e fala, essa passagem aqui com 2 metros, cara, vai ser desconfortável para o público, precisamos mexer. Só que às vezes você olha na planta, não parece, porque você não tem a noção espacial de estar. Isso vem com a experiência de você fazer várias vezes. Então, a gente já usou bonequinho para tentar materializar, né? Vamos tentar fazer uma proporção, desenha com fita crepe na mesa as medidas numa escala proporcional e faz para ver como é que vai ficar isso aqui. Nossa, cara, aqui vai virar um problema essa fila, o pessoal vai ter que ir para fora, e se estiver chovendo. Então, tem tudo isso para pensar, né? Sim. O evento ainda tem a facilidade de ser um evento indoor, né? Eu já fiz evento outdoor, que aí você está à mercê da intempérie, o desafio é um pouco diferente. Mas, né, o Transamérica ali, a área como muitos dos centros de exposições do Brasil, comparada ao que você vê nos Estados Unidos ou na Alemanha, que é um berço de feira,
Os foyers, né, os halls de entrada antes dos pavilhões são muito mais amplos do que a gente tem aqui nos centros de convenções, na maioria, no Brasil, pelo menos os que eu já conheci. Então você tem que acomodar toda uma área de credenciamento, fila, tudo ali numa área que eu adoraria que fosse maior, porque acho que seria mais confortável para o público, mais fácil de você sinalizar. Realmente, cara, não tinha reparado nisso. Olha quando você vai numa FIBA ou não, é gigantesco. É um hall assim que seu cara, para milhares e milhares chegando ao mesmo tempo, você consegue acomodar. Já um balcão de credenciamento. Aqui, na minha leitura, os centros de convenções têm uma área muito acanhada. Como normalmente se paga pela área do hall, a área útil da feira, os centros de convenções pegam o terreno e constroem o maior pavilhão possível para depois vender isso bem. Só que às vezes o tamanho do hall ali, que é onde vai acontecer toda a primeira experiência, ponto de contato, credenciamento, ou a segunda, se pensar no estacionamento, talvez como a primeira, é aquém do que poderia para receber bem o público. Então você, promotor, precisa se acomodar ali naquele espaço, né? Faz parte do jogo, não é alvenaria, né? Sim, você não vai conseguir mudar isso. Mas eu olho outro centro de exposição e falo, nossa, adoraria ter esse hall aqui, porque facilitaria muito. É maravilhoso. Exato. E você vê muita influência do que é apresentado na Fitness Brasil do que vem da FIBO? Eu vejo as multinacionais principalmente lançam lá e depois lançam para o mercado brasileiro aqui, né? Tá. Muitas eu vejo, isso aqui estamos lançando aqui, né? E quando a gente vai, a gente encontra também as lideranças do mercado brasileiro, dessas empresas lá, né? Então, a gente vai conversar, bater papo. Como eu disse, é bom porque a gente tem mais tempo, né? Na feira dos outros, na nossa a gente não tem. E aí eles falam, essa linha aqui, Gustavo, vou lançar para o Brasil lá em agosto, né? Então é interessante, eu vejo muito esse movimento. Você vê a réplica, você faz, cara, realmente o cara lança... Tem um desafio, eu estava conversando com a turma da BRW, da Ziva, né? Que a gente mencionou há pouco. E o Rafa e o Bernardo estavam me contando sobre o desafio de uma linha de equipamentos que lançaram na FIBO em abril, e depois foram produzir, e aí para produzir, para colocar no navio, para chegar a tempo do evento, tá assim, aqui com a corda de prazo, porque era para chegar no finzinho de julho, já atrasou, já deram uma nova data, começo de agosto, e já virou 20 e pouco de agosto, a feira é 28, começa. Nossa. Né? Então precisa chegar um pouquinho antes para pelo menos estar lá, né? Chegar no Porto, para desembaraçar, para chegar em São Paulo. Então, mas era produto lançado na FIBO, que por alguma questão de estratégia lá, a produção foi feita depois do lançamento. Talvez queriam sentir a temperatura, não sei exatamente, mas parece muito tempo, 4 meses, abril, agosto, mas para essa necessidade específica ficou apertado, mas justamente para lançar no Brasil aquilo que foi lançado lá para o mercado europeu ou global, se pensar de outra forma. Perfeito. A gente, esse ano, sei lá quantas vezes já viajei, cara, mas eu fui em todas as feiras, né? O ano que vem a gente vai começar a se dividir um pouquinho, né? Eu vou em uma, o Mário vai em outra, os meninos, o Davi e o Rafa vão em outra. Porque a feira é uma coisa que ela não parece tão cansativa quanto né? A gente tava falando em off, né, cara? A gente terminou a outra, o Mário já tava rouco no primeiro dia, eu fiquei rouco no segundo, no terceiro eu já tava quase indo pro hospital já. Te drena muito, né, cara? Muito. Você fala com muita gente o tempo todo, né? Então você tem que fazer uma preparação antes, né? Porque você falou, cara, já toma remédio, já toma vitamina C. Pra antes. Muitas vezes eu fico doente depois do evento, então até sabendo disso, mas até brinco. A gente brincou, acho que estava em off ainda, que pro nosso time ninguém pode ficar doente em agosto por contrato, né? É uma brincadeira interna, claro. Mas eu tomo mel com limão e própolis, já comecei todo dia para chegar lá e tá com a carga cheia de vitamina C, porque você fica muitas horas em pé, né? Então tem um cansaço e anda muito. E tem um mental, né? Que você fica muito ligado, né? A cabeça é muito ligada, conversa com muita gente. Tanto é que domingo pós-evento, quando a desmontagem já está bem encaminhada, eu tento desligar a cabeça. Ver série, filme, eu não quero sociabilizar e nem pensar. Não dá. Você teve uma overdose. Você sai com a bateria social lá no chão, né, cara? Exato. É loucura. Então, realmente, e também para promover, né? Obviamente que eu fico mais cansado, mas também visitar cansa, né? Você anda muito, conversa com muita gente. Mas eu gosto, né? Porque tanto tempo que você planeja, né? E também para visitar a feira, eu também acho que um exercício bom é você planejar um pouquinho antes de ir, sabe? Para você não chegar lá e cair de paraquedas. E feiras grandes, você acaba perdendo coisas que você poderia ver. Tem muita coisa simultânea, né? Então... se as pessoas estão vindo, principalmente de outras regiões, né, cara? Já tem o acesso, de repente, para os 3 dias.
divide os 3 dias, a FIBA é impossível você visitar tudo. A gente, demorou todos os dias para visitar e aí não terminamos todos os pavilhões. Sim. E a Fitness Brasil já está ficando gigante, né? Se a gente for parar para pensar. Não, e como tem muito conteúdo, né? Tem aula prática, tem palestra gratuita, você tem que olhar antes para você não perder, porque senão planejar. Você chega lá, nossa, tinha um negócio legal, mas esse foi ontem, perdi. Tava num stand e não vi. Então você precisa se organizar, porque você vai encontrar muita gente, é muito legal, né? Mas você precisa escolher ali. E esse mercado todo mundo parece que se conhece, né, cara? O dono de academia conhece outro dono de academia, conhece o fornecedor. Aí para conversar, você já tá em outro, né? Exato. Mas é muito legal. Então uma dica para quem vai é planejar a ida, né? Olhar bem o que tem de conteúdo que você quer aproveitar para você tirar o melhor proveito possível. Sim, com certeza. Mais alguma coisa aí, Gabi? Como é que tá? Tem um pessoal aqui, acho que esse também é legal para vocês. Eu não vou citar a pergunta, porque eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu entendi o tema. Tá falando qual que é a importância da FB Expo para as pessoas que querem investir em equipamento e, por exemplo, aí cita um pouco da importação direta lá. Por que é melhor ir a IRSA escolher e pesquisar do que, sei lá, economizar e até, de repente, o lugar que está vendendo, até, sei lá, importar diretamente? Esse é o tema. Eu acho que o maior valor da feira é conversar com as pessoas que dominam o assunto, cara. Você vai conversar com essa turma aqui, você vai conversar com os líderes das multinacionais, das principais empresas nacionais, das que já importam, né? Para não cair no conto do vigário e achar que uma pequena economia agora vai te custar caro depois. Você não vai ter peça, você vai ter N dificuldades. Então, assim, o maior valor é que você pode conversar com muita gente que domina o assunto, faz isso há muito tempo, né? Ainda que você... vai defender o interesse porque... Pode até ser, mas, cara, você tem o seu filtro para interpretar, você não precisa seguir, mas se você conversar com vários, você vai ter a sua leitura, né? Acho que o maior ativo do evento é conversar com pessoas que dominam o assunto, né? E tá bem informado, como a gente falou sobre vocês estudarem 1 ano o mercado antes de entrar, cuidado para não querer mudar e desviar do seu escopo de atuação e se meter a fazer uma coisa que não está no seu core business e você cobrir a cabeça e descobrir o pé e pecar no serviço, que é o seu negócio de verdade, né? Cuidar do aluno. O tema de importação direta, a gente fez até um vídeo falando sobre, porque não pela concorrência, porque assim, não é o mesmo... Não vou falar que não é o mesmo público, porque tudo é concorrente de todo mundo, né? Todo mundo acaba sendo concorrente, mas é muito mais pela educação do mercado, porque às vezes a gente já viu muito cliente que depois chega na gente meio traumatizado com... tentei importar direto, não recebi, ou tentei importar direto e quebrou, e eu não tenho manutenção, e eu não tenho isso. Então, a gente está fazendo fez uma trilha assim, mais educacional para trazer esse assunto, porque a profissionalização do mercado passa por isso, passa pela informação. O que você vai comprar é problema seu. No final do dia, ninguém vai botar uma arma na tua cabeça, não, compra aqui. E lá, na Fitness Brasil... Com certeza são players que já estão validados, são players que já têm vários clientes, são players que já têm um tamanho suficiente para... Pô, cara, você vai economizar 30%, 40%? Será que você está economizando? Porque, vou te dar garantia de 1 ano e depois do ano, o que acontece? E se eu pedir garantia e o produto descontinuar porque você só está fazendo uma importação? Você não tem o controle do fornecedor, você não conversa com esse cara. Depois a peça vai fazer o quê? Vai soldar seus equipamentos? Qual o índice de revenda que você vai ter depois? Então, acho que passa muito pela educação. Sim. Então, eu fico meio assim, é óbvio que a gente vai brigar não pelo interesse, mas pelo bom mercado. Porque tem muita gente que engana, né, Gustavo? Assim, e são investimentos muito altos. Sim, a gente não está falando de como você entrar numa concessionária e falar, não, vou importar um BYD direto. Ou vou importar uma BMW direto. Legal. Se você importa, e é verdade, se você importa, por exemplo, uma Ferrari da Itália, você consegue trazer, mas você perde a garantia da Ferrari. Você não tem a garantia da Ferrari. E aí, quebrou a peça. Teve um problema com a tua Ferrari. Sim. O que você vai fazer? Você vai ter que fazer uma manutenção. E aí você não tem a garantia da Ferrari. Então, vale a pena você não abrir mão da garantia, das peças, da manutenção, para você trazer, às vezes, 30%, 40% mais barato. Então, é muito mais no sentido educacional que a gente fala. Porque, cara, o nosso revenue, ele cresce exponencialmente, porque, cara, quando a gente fala, o cliente... O Davi também fez uma comparação muito boa ontem, né? A gente fala que a Buckler você tem que sentar, testar
para você entender do que a gente está falando. Isso que eu acho que todos os equipamentos, né? Porque você tem que fazer o testing, você tem que fazer aquela demo ali, porque quem senta num equipamento bom e testa, é muito difícil, cara. A gente se acostuma com coisa boa, né? Sim, E o Davi sim. falou, pô, você já andou numa Ferrari Spider? Você sabe que a Ferrari Spider é linda, né? É ótima, né? Sabe? Mas você já andou em uma? Então você tem que andar para saber que ela é boa. Você só sabe que é boa, mas você Sim. tem que andar para saber Sim. realmente se é bom. Sim. Por isso que carro você faz test drive. Eu acho que equipamento passa muito por isso, né? E a Sim. feira, ela te dá essa abrangência, essa capacidade de avaliar todos os gostos, cara. Sim. Você vai ter um equipamento de alguém que está começando, de um específico, sei lá, para estúdio, específico para uma vertical, um equipamento de pilates, você vai ter um equipamento, vai ter uma Les Smith que vai falar de aula, você vai ter... então, a feira, eu acho que ela é a melhor oportunidade para quem está começando, a melhor oportunidade para quem já está no mercado, Sim. de conversar diretamente com os donos também. Né? Não, de ter o tete a tete. A gente tem casos de donos de academia que falam, eu montei o cara já tem uma rede hoje, mas eu montei minha primeira no evento. Não conhecia nada, não conhecia ninguém, fui no evento, aí eu já consegui conversar com 7 empresas de equipamentos que eu tinha imaginado, mas assim, né, a capacidade dele comparar, resolver, falou, eu fico os 3 dias porque vale a pena, eu tenho muita gente para conversar hoje em dia, mas a minha primeira eu fiz totalmente aqui. Né? Porque ele falou, imagina o trabalho que eu teria para conhecer tudo isso sem estar ali, né? Com players que são de vários lugares do Brasil, até do Rio Grande do Sul, esse caso. Então... É a melhor oportunidade, né, Gustavo? Assim, de sem dúvida. Você conhecer, bater papo pessoalmente com os donos ali, com quem está fazendo o negócio acontecer. Então, eu acho que a feira, cara, eu acho que ela tem uma energia muito boa, né? O nosso mercado tem uma causa muito boa por trás. Então, propósito, né? Muito forte, propósito. Né? Acho que é legal a pessoa ir desinibida, né? Não se preocupar, não ter vergonha de perguntar. Não, pelo amor de Deus. Você potencializa... Que vai conhecer de tudo lá, né, Exato. cara? Você vai conhecer tudo. Eu sou muito fã da feira, assim, a gente... Aqui gosta muito também de vocês, assim, do trabalho que vocês fazem. A equipe inteira muito simpática, sempre muito solícita, muito organizada, comparado com outras feiras, outros lugares que a gente vai, né? Então, que eu já convivi também. Então, assim, é muito legal. Você que ainda não comprou brasileiro, compre, não deixe para a última hora. Compre, acesse o site, vê lá as palestras, vê tudo o que vai acontecer. Esteja na feira. Você que é empresário, que quer entrar nesse mercado, que está querendo participar do fitness, o fitness está explodindo de crescimento. É importantíssimo vocês estarem nessa feira. É muito importante mesmo. Conselho, vão na feira, tá? Gustavão, obrigado. Prazer. Pela tua presença, mas antes eu quero chamar o nosso presenteiro. Depois precisa colocar aquele presenteiro. O efeito sonoro. Efeito sonoro. Opa, obrigado. Gustavo, Obrigado. pelo papo. Que isso, obrigado. Obrigado. Deixa eu abrir aqui. Pô, que caixa linda. Vocês sempre com cuidado com a embalagem, né? O unboxing faz parte da experiência. É verdade. Deixa eu puxar aqui, ó. Logão bonito aqui brilhando. Ô, louco. Vou ler aqui, posso? Claro. Gustavo, sua dedicação incansável à evolução da indústria fitness inspira e transforma. Com admiração e respeito, a Buckler agradece a sua presença e parceria. Se não estiver ventando, reme. Boa. É uma frase que eu gosto muito aqui. Ó, que coisa chique, bicho. Obrigado. Imagina. Vamos deixar para abrir no sábado, a 30 gente comemora. de agosto. Esse aqui, é a data, já tem a data. Muito obrigado. É isso. Gustavão, obrigado. Pessoal, Eu. para quem assistiu esse papo, a gente vai ter cortes também. A Buckler agora tá com um canal de cortes, tá? Para você que não tem a paciência para escutar, a gente tem um canal de cortes, mas também é o que eu falo. Você que tá no carro, tá no trânsito de São Paulo, tá em algum lugar ou tá com a família, cara, bota esse podcast para rolar, faz a família também escutar, vocês escutarem, porque durante também, não é só o corte, durante o podcast a gente fala de muita coisa interessante, principalmente para você que é empresário. Então a nossa intenção é isso, educar o mercado, trazer mais informação, cada vez mais informação para esse nosso mercado e acesse as nossas redes sociais que também vão ficar aqui para que você conheça melhor a Buckler e o que a gente está fazendo para o mercado. Beleza?
É isso e até a próxima. Valeu.